Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHcast. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, vocês já sabem, recados tradicionais de sempre. Sigam nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos, tá? A gente está no Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify e também no YouTube. Pessoal, no YouTube eu vou pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para os episódios na íntegra chegarem em primeira mão para vocês. Ouçam aí os episódios no Spotify e eu quero muito que vocês continuem comentando, mandando indicações de pessoas que vocês querem ver aqui no PHcast. 2026 só está começando e tem muita história para a gente ver aqui nesse ano de 2026 e em vários outros, se Deus quiser, tá? Nosso episódio é sempre patrocinado por grandes marcas, grandes parceiros que fazem o PHcast acontecer. E as marcas de hoje são a empresa Viva Bem, a Oficina da Moda, inclusive estou usando a Oficina da Moda na maioria dos episódios aí. Hoje estou aqui com a camiseta da Ogoshi, muito linda e confortável. Temos também a LLE Contabilidade, Container, Cicobi Credisg, a Napa e o Instituto de Olhos. A história de hoje, né, a gente vai dar voz a uma história aí que já foi muito pedida pelo PHcast, figura conhecida em São Gotardo. Ela é empreendedora, né, da área da beleza, já foi rainha Fenacem, eu acho que o reinado mais longo da história, se eu não estiver enganado, né? Ela tem muito a contar, né, muitas curiosidades, e vamos receber aqui hoje com muito carinho Natasha Ferreira. Seja bem-vinda. Oi, PH, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz e honrada por essa apresentação. Que bom saber que o meu nome foi citado, né, e pedido aí. Fico muito feliz e vamos com tudo que eu tenho muita história para contar. Seja bem-vinda. Eu sei que você queria chegar aqui nesse momento, tá aqui, contar essa história, né, Natasha? E para nós é uma honra poder ouvir e compartilhar com quem tá assistindo o PHcast também um pouquinho de quem que é a Natasha Ferreira, né? Sim, eu tô muito feliz por poder contar, porque a gente tem uma vida exposta, né, nas redes sociais, só que tem alguns pontos que ninguém conhece. Na verdade, as pessoas acham que sabem de tudo da nossa vida. E Exatamente. tá num podcast que dá voz a histórias de pessoas da nossa cidade e região, para mim é de grande honra estar aqui e estar participando, ter meu nome aqui. Eu fico muito feliz. Não, e eu fico feliz com as suas palavras, né? Assim, eu até comentei com você nos bastidores, você comentando que assistiu o episódio que eu fiz, né, comigo mesmo. Uhum. E a gente não tem a noção do que aquela pessoa é de fato, né? A história dela. A gente acha que sabe da vida das pessoas e isso é incrível, poder, às vezes, transformar a visão das pessoas de acordo com o que a gente mesmo fala, né? E o seu podcast foi um, né? Que a gente, assim, já trabalhou junto, já Já. teve vários encontros aí na vida do marketing, né? Dessa longa jornada das redes sociais, mas eu não conhecia a sua história a fundo e foi um dos podcasts, um dos episódios que eu mais gostei de assistir. Com certeza foi saber um pouquinho mais sobre você. Então, estar aqui, dar voz à minha história, expondo alguns pontos que eu tenho certeza que muita gente não sabe, eu tenho grande grande certeza de novo. Não tem problema, não. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Que bom, Natasha. Ó, para começar, vamos falar sobre um dos nossos parceiros que sempre tá aqui mandando delícias para nós, né? Os nossos convidados passam bem. O de hoje é Container. Olha aqui as delícias que está na nossa frente. Difícil é olhar e não comer agora, né, gente? Pois Porque eu sou uma mulher fique à fina. vontade, caso você queira. A gente tá aqui Não, Quer um guardanapinho? não vou tirar meu batom, porque a gente tá no início do episódio, tá? Mas assim, diga-se de passagem, é difícil ficar olhando pra essas guloseimas Eu aqui. só não tô comendo ainda porque eu tô de aparelho, lá da Maruca. Mas deixa no final pra vocês verem o que vai virar essa mesa. No final, a gente delicia. O Container tá sempre com a gente desde o início dessa temporada, tá com a gente, tava com a gente na anterior também. E são várias delícias. Você é cliente fiel lá também. Sim, essa batata aí, ó, é meu prato preferido, viu? Amo. Batata com pud, muito bom. Temos também aqui Coxinha. hoje coxinha de frango defumado. Eu achava que era costela, de tão gostoso que é. Eu achei que era uma Muito bom coxinha de mesmo. costela, mas é frango defumado. Palitinhos de mussarela. Então, assim, hoje tem a prova viva aqui de que não é só hambúrguer, né? A gente liga container a somente hambúrguer, mas lá tem drink, tem chopp, tem os petiscos. Dá pra, por exemplo, a pessoa não tá comendo, né? Não tá muito afim de comer hambúrguer. Tem outras opções, né? Tem show ao vivo, viu? Que eu adoro, assim, diga-se de passagem. Sim, show ao Um vivo, ambiente incrível lá. milkshake, ambiente muito bonito, instagramável, né? É tão Amo. legal ir num lugar legal assim que tira uma foto diferente. Lá é esse lugar. Então, assim, gente, só agradecer, façam seus pedidos. Atendimento de quarta a domingo.
delivery, né, e atendimento presencial também. Só sucesso. Muito obrigado pelo carinho de sempre com a gente, Joãozinho, Vanessa, toda a equipe Container. Beijão pra vocês. Natasha, vou aproveitar que a gente falou do Container e falar com você sobre outro parceiro que tá com a gente também, que é o Instituto de Olhos. Já descobri aqui nos bastidores que é paciente do Instituto de Olhos, né, Natasha? Ele também é meu parceiro, assim, né? Porque quem salva a minha visão. Quem me conhece mais tempo sabe que eu trabalho na área do leste, né? Da extensão de cílios, e a gente força muito a visão. Então, o Instituto dos Olhos está presente aí, mantendo a qualidade das minhas vistas sempre. Você usa óculos ou lente? Para atendimento eu uso óculos, mas só para os atendimentos, porque realmente força muito. É que nem eu uso óculos só pra mexer no computador, que aí minha vista fica mais focada. Eu sou paciente lá também, só que com a doutora Sofia. Eu sou com o Dr. Rafael. Eu tenho ceratocone e ela é especialista, então Ah. uma mão na roda, porque antes eu tinha que ir pra Patos de 6 em 6 meses aí pra tratar, agora tem aqui em São Gotardo, né? Eu sou do Dr. Rafael e por que que eu fiz isso, né? Por causa que minha mãe ajuda muito ele na cirurgia de catarata lá no Pio 12. Minha mãe é parceira dele nas cirurgias. Então é tipo assim, quase de casa, gente. Falando de cirurgia de cataratas, eles se tornaram referência aqui na nossa região, né? E principalmente em cirurgias de catarata, né? Ajudando aí a melhorar a visão de muita gente. Sim. Tem as cirurgias a laser, vários tratamentos, né? Eles estão fazendo um novo espaço, né? Uhum. Que tá chegando aí nesse primeiro trimestre de 2026, que vai ser incrível. Tenho certeza que vai ser incrível para toda a nossa região mesmo, para atender, assim, mudar mesmo o cenário da oftalmologia na nossa cidade. Vai ser incrível mesmo. Inclusive, eu acho que eles, assim, aproveitando o gancho, trouxeram muita, como é que eu falo, inovação para nossa cidade, para essa área, porque eu sou da época que quando eu era criança eu tinha problema de vista, né, na escola e tudo, e a gente tinha que ir para Iguatama para consultar. Nem sei onde é Iguatama, eu sei que era longe. É, Você é dessa época eu também? não cheguei aí, mas eu lembro de escutar muito, assim. A Não, para gente Iguatama. conseguia as fichas, né? E É, ia para Iguatama. agora ter aqui na nossa porta é muito bom. E Atendem os convênios, né? sim. Então é incrível mesmo. Aí, uma observação importante que é bom ser feita é que, assim, o que você falou antes, a gente tinha que ir para Guatama. Hoje a gente encontra em São Gotardo, o que tem em São Paulo, nos grandes centros mesmo. Então, isso é muito bom para nossa região mesmo. Eu acho que vai melhorar ainda mais com o novo espaço que eles estão construindo, que é um prédio incrível que vai ser muito bom. Na verdade, a Clínica dos Olhos eu acho que virou um polo até para a região toda, né? Rio Paranaíba, Carmo, É, porque ficou incrível. Instituto de Olhos na nossa região inteira mesmo vai virar, assim, acho que um microcentro. Não sei se nem se fala se é dessa forma mesmo, mas É, vai atender toda a nossa região. Isso é muito bom. muito bom. Agradecer aí, Dr. Rafael, doutora Sofia, toda a equipe do Instituto de Olhos pela parceria, desejar sucesso para vocês. Em breve tem espaço novo aí, a gente quer ouvir essa história aqui no PAcast ainda. Um beijo para vocês. Natasha, vamos começar de fato então o nosso episódio, né? Já conversamos, já falamos sobre alguns parceiros, vamos falar mais depois. Mas assim, você por você mesma, né? Quem é a Natasha Ferreira? Natasha Ferreira é filha, esposa, empreendedora, empresária e uma mulher, uma grande mulher, eu costumo dizer e pensar dessa forma, porque para quem me acompanha, né, é grande, é nítido a minha evolução como mulher mesmo. Então, eu me definiria assim. Agora a gente vai destrinchar todos esses tópicos que você levantou. Ó céus, tô nervosa. É. Gente, eu sou tímida? Ah, eu também sou, por incrível que pareça, eu sou tímido, mas vamos lá, vamos conversar. A ideia é conhecer você, né? Vamos fazer uma linha cronológica, começar pela infância. Como que foi sua infância ali no início de tudo? Então, eu fui criada pelos meus avós, né? Ai, gente, vocês vão ver muito eu falar pai 1 e pai 2, tá? A família 1 é a família que me criou lá desde a infância. E pra quem vai entender mais lá pra frente, né, PH, sobre a minha história, o pai 2 é a família de agora. Então, fui criada pela minha avó, Maura, e também pela minha mãe. Eu tenho muita lembrança, assim, das duas estarem nesse processo de criação meu da infância mesmo. E é filha de quem? Aquela pergunta que o mineiro sempre faz, é filho de quem? Ah, eu sou filha da Eliana, que trabalha lá no Pio 12, enfermeira. Eu acho que muita gente conhece por essa referência, porque, assim, diga-se de passagem, a minha mãe é uma profissional incrível, então eu chove elogios. Então eu acredito que as pessoas me relacionam muito a ela. É até engraçado que eu chego lá no Pio 12 e o povo fala assim: Ah, essa aqui é a Natasha minha? Porque minha mãe me apresenta assim: Essa aqui é a Natasha minha. É minha Natasha.
Então, eu acho que é a Natasha, filha da Eliana, que trabalha no Pio 12. Você tem um irmão, né? Tenho. Meu irmão, ele tem mais ou menos. Ele tem mais ou menos. Tem 24 anos. Gente, é porque a gente fica velha, a gente vai parando de contar a idade das pessoas. É, a gente para no tempo, né? É. Mas meu irmão não é tão conhecido aqui em São Gotardo. Ele gosta muito de ficar dentro de um quarto, assim, jogando videogame. Então, eu acho que ele não é tão conhecido assim. E da família do pai 2, como se diz, que a gente vai entender melhor essa história, tem irmãos também ou não? Tenho 3 irmãos pela família do novo pai, né? É um pouco confuso, gente. Fica até o final do episódio, vocês vão entender. Então, no final, vocês vão entender. Tenho 3 irmãos, uma menina e 2 homens. Pois é, eu te perguntei sobre a sua infância e a gente mudou o assunto para falar dos pais, né? Eu quero entender um pouco disso mesmo, mas eu quero entender de fato como que foi a sua infância ali, a Natasha brincalhona, brincar na rua, como que era? Natasha, ela era, assim, parecida, sempre foi uma criança muito extrovertida, uma criança muito, eu falo que, assim, dada, sabe? Eu acho que a vida inteira eu meio que fui moldada para ser quem eu sou hoje, uma pessoa exposta, comunicativa, porque eu sempre era a criança que tomava frente de tudo, a criança que quando ia brincar queria dominar o povo, né? Vamos comigo, que eu sou, tipo, como se fosse a chefe, não sei se é essa palavra. E você tá falando que é tímida. Então, mas é porque eu sou tímida em certos lugares. Tipo assim, vamos supor, é, fui rainha da FENASEM, tá? Mas eu tava tímida ali naquele momento, sabendo que tava todo mundo olhando pra mim. Eu sou uma pessoa posicionada assim, que gosta dos holofotes, mas eu sou tímida. Dá um coração assim. Às vezes tem muita dificuldade quando vou andar mesmo perto dos outros, pensar que tá todo mundo me olhando, isso me incomoda, um pouquinho de timidez lá no fundo, gente. Mas é Você coisa fica da como uma cabeça da retraída, não? gente. Assim, com a sensação. Acho que é diferente de Parece que tá todo timidez. mundo reparando a gente, né? Ah lá, linda demais. Não, não é não, é medo de estar, sei lá, feia demais. Andando torta, emborcada. Acho que mais é isso. Por isso que eu falo que eu sou tímida, porque realmente, tipo assim, não sei se seria tímida a palavra certa pra me definir. Mas você, então, na infância, sempre pra frente. Você tem cara de que foi custosa. Eu era Bem muito pra custosa. frente. Muito custosa. Inclusive, eu tenho uma lembrança, né, do pai falando comigo, nossa, mas essa Natasha, ela é pra frente demais. Porque, tipo assim, eu era muito inteligente, não que eu não seja hoje, né? Mas eu sempre fui uma criança, assim, muito levada, muito, é, igual pela fato de falar inteligente. Minha mãe conta que eu alfabetizei quase que o bairro inteiro quando eu era criança. Porque tudo que eu aprendia na escola, eu chegava e queria ensinar. Então eu sempre. É um pouquinho do que tem hoje da Natasha, sabe? Essa autenticidade, essa empatia de querer realmente passar o conhecimento. Então, eu me vejo muito naquela criança. A Natasha lá E assim, que pequenininha. você falou isso, já me veio na cabeça professora, né? E querendo ou não, o que você faz hoje tem um quezinho de professora. Você tá ensinando, dando cursos, né? Sim, inclusive eu lembro muito de uma frase, uma fala da minha mãe. Eu falo que boca de mãe é santa, né? Parece que é asa divina. E a minha mãe falava que achava que eu ia ser professora. Aí eu peguei e fiz faculdade de veterinária, né? Então, meio que, eu não fui professora. Tá, mas hoje eu ensino o que eu sei em 2 momentos diferentes, né? Tanto no estúdio, que eu passo a minha profissão para frente, né? Dou curso iniciante para quem quer entrar na área, e tanto no digital. No digital eu ensino um pouquinho do que é que a gente aprendeu nesse meio do marketing aí para as outras empresas mesmo, que quer alavancar, que quer visibilidade. A gente vai entender um pouco mais sobre essa carreira que você construiu, né? O medicina veterinária, de repente tá no Lash Design, É. outra coisa. Mas vamos conversar primeiro sobre a sua história pessoal mesmo, né? Seguindo essa linha. A gente já tá falando aqui um pouco da infância na escola, então você mandava bem. Era, como se diz, não tinha Sim. dificuldade, não. É. Só, tipo assim, falando já de um pouquinho mais velha, e depois teve a fase do bullying, né? A gente começa a ficar meio adolescentezinho. Eu fui uma criança que eu sofria, eu era meio feinha, assim, sabe? Eu sofria muito magrela, muito alta. Lembro muito o povo me chamar de Olivia Palito. Então, foi coisas que marcaram muito a minha infância. São memórias que vêm na minha mente, assim, conversando com você. Então, teve a fase da criança levada e tudo, e depois já teve uma fase que, às vezes, é até de onde surgiu essa questão das pessoas me olharem e eu senti como se fosse. Feia. Isso. Às vezes pode ter vindo dessa época.
Porque antes não tinha, né? Não. Eu acho que o bullying, na minha época não tinha isso, né? Acho que na sua também não era esse nome. É. Existia-se, né, o bullying, entre aspas, mas a gente não sabia que tinha esse nome. E isso traz traços, eu até falei no episódio, né? Comigo até hoje, assim, de muito bullying, de muita coisa que realmente me transformou durante a vida. Eu era muito tímido. Então eu era tímido de verdade, assim. O contrário do que você era no sentido de puxar a galera, eu era Não o mexe comigo, não. escondido. Não me acha que não. Devido ao bullying, desde a infância, né? E depois a gente vai evoluindo. Mas isso molda a vida da gente. Talvez você tá com traço disso aí até hoje na sua vida. Sim. Porque, na verdade, teve uma virada de chave. Que foi quando eu mudei pra Uberlândia. Eu morei em Uberlândia, eu tinha uns 12 anos. Eu mudei pra Uberlândia pra morar com o pai um. E eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu lembro até a data, era 2012, 24 de janeiro de 2012. Eu indo pra Uberlândia, eu olhei a estrada, meu pai dirigindo, eu falei, a partir de hoje, ninguém mais faz hora com a minha cara, ninguém mais faz esse tipo de gracinha comigo. E foi quando eu me posicionei pra ser diferente, porque eu pensei, lá ninguém me conhece, então eu não preciso deixar que as pessoas vão fazer chacota comigo, porque as pessoas faziam muita chacota. A gente tinha os dentes tortos, era igual eu já falei, magrela. Então, teve a fase, né? Eu sempre acho que toda turma eles pegavam pra Cristo. Eu tive a fase que eu fui pegada pra Cristo. Em Uberlândia não teve isso, Não, assim. Aí Uberlândia você já já se era posicionou louca. diferente. Uberlândia todo mundo me respeitava, menina. Eu já cheguei a louca da sala. Ninguém mexe comigo. Mas que é isso? Que louca? Que era... Me dá um exemplo. Como assim, louca? Alguém tentou e você já meteu ele num tapão. Como é que é? Não, não é nem de agressão, assim, não. Mas é tipo de me posicionar mesmo. Ah, você é feio? Você também é? Entendeu? Ah, se tem os dentes tortos, você também tem? Tipo assim, de posicionar nisso, de não ficar calado. Entendi. Porque, Você gente, retrucava. porque nessa época que eu tô falando, eu me lembro muito do colégio. Lá no colégio o povo batia, né? O povo esperava o povo no final da aula. Então, tipo assim, você tinha que pensar bem com quem que você tava mexendo, porque senão eles te esperavam no final da aula. E virava no final aquela rodinha de gente Briga, porrada. briga, briga, briga. Então, tipo assim, aqui eu fiquei meio retraída, assim mesmo. Deixa eles fazer o que eles quiserem, porque eu não quero apanhar. Eu não era muito socialite, né? Como eu tô contando, então não tinha muitos amigos. Então, é esse os traços, acho que eu lembro, assim, de infância e adolescência. Já mudando pra adolescência, que já não é tanto da infância. Ô, Natasha, a gente tá falando muito sobre você e vem pai um, vem mãe nessa história. Vamos entender, já vamos destrinchar isso pra deixar claro pra quem tá assistindo o episódio. Eu vi por alto no TikTok, que você contou um pouco lá Uhum. dessa descoberta desse pai 2 aí agora, né? Mas como que foi isso? Me conta assim, desde a sua infância. Seus pais eram separados? Me Então, conta essa história com o seu olhar. na verdade, os meus pais, eles nunca foram juntos, de maneira assim, teórica. Eu lembro do meu pai contar, da minha mãe contar que meu pai foi para os Estados Unidos, eu tinha 2 anos de idade. Então, desde então, eu sempre fui criada pela minha mãe. Minha mãe toda a vida trabalhou fora, então por isso que eu citei a minha avó, porque minha avó ficava muito comigo. E dependendo do serviço que a minha mãe tinha, eu ficava muito na casa da minha avó, porque, tipo assim, minha mãe trabalhava na roça nessa época, sabe? Então, começou aí a história, beleza, fui criada normal por essa galera, né, povo da minha avó lá, até A avó materna. a avó paterna, A mãe do paterna. meu pai um. Eu fui criada por essa família, porque eles moravam, na verdade, numa esquina e minha mãe na esquina de cima. Beleza. Aí, quando eu fiz, assim, eu tive algumas desavenças com essa família, né? A família do pai, a questão da adolescência. Meu pai, tipo assim, eu lembro que na época que eu entrei na faculdade, ele não me apoiou. Na verdade, ele não me apoiava muito. Ele queria me obrigar a fazer federal e não sei o quê. Aí a história em si começou a surgir aí. Quando eu entrei na faculdade e ele me pediu um teste de DNA para fugir realmente da obrigação ali de ter que me ajudar com a faculdade. Porque, como eu falei, eu fiz faculdade de veterinária. Mas, peraí. Posso perguntar, né? Pode, fica à vontade. Durante a sua vida aí, antes da faculdade, você sempre foi criada por ele, pela Sim, família sempre foi a minha família. ali, e é seu pai, nunca teve Sim. nenhum tipo de dúvida. Não, tanto é que eu nunca quis tirar ele, porque hoje eu sou registrada no nome do outro pai, nunca quis tirar ele da minha certidão. Porque eu vivi uma história com eles, foram eles que fizeram parte da minha base. Nunca teve dúvida. Só que lá no fundo eu até queria conseguir provar isso, porque lá no fundo eu sempre sentia uma raiz de rejeição.
como se eu não fosse daquela família, como se eu fosse adotada. E assim, eu sentia isso, significa que eles faziam algo comigo para me rejeitar? Teoricamente, não, porque me criaram super bem. Mas eu sentia isso, e tanto é que eu fiz um processo terapêutico, né? E na primeira consulta, eu fui nessa consulta, cheguei lá e falei, olha, eu sinto isso, isso e isso. Foi bem na época que eu fui para os Estados Unidos. Ir para os Estados Unidos me pegava muito, porque meu pai morou nos Estados Unidos a vida inteira. Então, a ida do meu pai para os Estados Unidos gerava muito trauma em mim, porque ele morou lá. Então, eu ir reativou esses traumas. Então, procurei para fazer terapia. Essa sensação de rejeição, você tinha consciência dela? Ou é um sentimento Tinha. assim que você foi descobrir ele agora? Não, eu tinha sensação. É como se eu fosse adotada. A É, vida inteira eu tinha o sentimento de que eu não pertencia àquela família. É literalmente como se eu fosse adotada. Então, eu já cheguei até a questionar. Já questionei a minha avó. Tipo assim, se eles eram parte da minha família mesmo, se eles eram a minha família. isso, antes disso tudo, você E antes de perguntava. tudo acontecer. Aí que eu tava te falando que eu fiz terapia, eu cheguei lá na terapia contando, né? Hoje o sentimento que eu tô é um sentimento de rejeição, eu sinto que eu não faço parte dessa família, e isso me magoa muito, porque eu estava indo para os Estados Unidos para ficar na casa do pessoal do Pai 1. Então, me acendeu isso, né? Como que eu vou para a casa deles se eu tenho esse sentimento de rejeição, se é como se eles não fossem a minha família? Beleza, fiz essa sessão, não resolvemos nada nessa sessão, por quê? Porque eu nunca mais voltei. E aí o interessante foi que depois que eu descobri tudo, eu resolvi voltar para fazer o tratamento. Inclusive, foi assim, muito importante na minha jornada, porque eu acredito que hoje, a pessoa que eu sou hoje, com a consciência mental que eu tenho para sustentar tudo, veio desse processo terapêutico que eu passei. Então, quando eu cheguei para fazer a terapia, depois de tudo ter acontecido, ela falou, foi a Fernanda Rabelo, ela falou assim, Natasha, eu quero ler para você tudo que você falou para mim na primeira sessão. E isso me deu uma paz, porque tem hora que a história é tão louca, que parece novela mexicana, que parece que eu inventei essa história. Sabe? Tipo assim, parece que eu não vivi isso. Parece que eu. Ah, mentira, você nem se sentia rejeitada. Então, eu ter contado pra ela, ela ter isso documentado, me trouxe um pouquinho de sanidade mental, porque tinha hora que eu achava que eu tava ficando louca com tudo que eu tava vivendo. É muita coisa, muita loucura, né? Sim. E você contava a história pros outros, nossa, parece de novela. E realmente parece de novela. Acho que se o Valcir Carrasco quisesse ouvir assim, uma história, documentar na Globo, dava Não, o certo. pouco que eu escutei no TikTok que eu vi, assim, você contando, já. Tipo assim, você sabe que a cidade comentou sobre isso, né? Sim, aonde eu Então, chego. Até hoje. então eu fui pesquisar. Eu falei, uai, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, né? O espírito fofoqueiro que a gente tem dentro da gente. E é muito assim, é Maria do Bairro, É. literalmente. Mas ficou uma dúvida em relação a seu pai quando você entra na faculdade. Ele tinha dúvidas em relação a se era seu pai mesmo? Então, ele comenta que sim. E aí, depois que o teste de DNA deu tudo certo, a gente sentou pra conversar. E aí, foi uma conversa, assim, muito clara e uma conversa de descarrego, eu costumo dizer. Porque aí, ele me contou de onde veio as dúvidas. Ele me contou a versão dele. O pai 2 contou a versão dele. A minha mãe contou a versão dela. E aí, gente, eu fiquei com 3 versões, porque as versões não batem. Deixa eu te perguntar uma Mas é coisa. isso. Na época da faculdade, então, não teve o teste de DNA. Teve o teste de DNA. E deu negativo. No final do primeiro ano de faculdade, eu fiz um teste de DNA com o pai 1. E eu lembro como se fosse ontem, tipo assim, gente, eu não tô falando nada aqui pra poder difamar a imagem da minha mãe, porque até no TikTok teve gente querendo criticar a minha mãe, querendo. E, gente, a minha mãe foi a pessoa que, assim, me deu tudo. Eu falo que ela nunca precisou, eu nunca precisei de um pai. Porque a minha mãe me supriu com essa necessidade, tanto financeiramente, do jeito que ela pôde, quanto emocionalmente. A minha família sempre foi eu, a minha mãe e meu irmão. Então a gente minha preciosidade. Vocês nunca vão ver eu falando mal da minha mãe, criticando a minha mãe. Então, isso é de maneira nenhuma é pra expor a imagem dela, porque na época, nossa, eu escutei cada coisa, tipo assim, ai, nunca mais vou ver a mãe da Natasha com os olhos que eu via ela. E eu jamais quero passar essa impressão. Não vê por quê? Porque ela teve mais de um relacionamento, assim, no sentido de. Na verdade, minha mãe meteu umas ganhas no meu pai, né, gente? A realidade Ah, é essa. Assim, né? Mas pensa comigo, a minha querida mãe, ela tinha 19 anos. Então, um dos motivos. Ai, ai. eu já ia defender ela. Mas assim, deixa eu defender ela, que a gente já foi novo.
A gente Sim, já agiu, né? Pé pelas conforme mãos. as emoções do É, momento, o né? hormônio. Então, Quem vai ser eu para poder julgar? apontar o dedo pro outro, É. né? E até um dos fatos que eu coloquei muito assim na balança quando eu fui decidir, eu vou ficar com raiva da minha mãe ou não, porque teve dias, viu, gente? Teve dias que eu queria matar minha mãe, teve dias que eu queria entender ela e não vou julgar. Então foi um misto de emoções. Uma das coisas que eu coloquei na balança é: hoje uma situação dessa já seria difícil. Pensar quase 30 anos atrás, porque eu vou fazer 28 anos esse ano, então essa situação hoje já não seria fácil, eu vivendo ela. E pensa há 30 anos atrás. Então, jamais a minha ideia foi julgar minha mãe. Onde que eu parei? Mas ela sabia? Então, ela me falou que não sabia. Porque que ela me contou, né, a versão dela. Que ela teve a relação, fez um teste de gravidez e esse teste deu negativo. Então, ela deduziu que era do outro pai. E, gente, feliz ou não, a mulher que eu sou hoje foi através dessa família, da criação e tudo. Então, eu agradeço eternamente grata à minha mãe por isso, porque às vezes eu não seria a Natasha que eu sou hoje. E você ter essa consciência é sinal que a terapia tá em dia, né? Porque não é fácil, né? Não. Observar toda essa avalanche de informação em relação à sua própria vida e se manter aí crescendo num negócio, trabalhando, né? Se E eu, expondo nas redes e sociais. eu não deixei essa história afetar em momento nenhum, porque eu guardei o teste de DNA, o resultado, por 30 dias. Eu fiquei 30 dias antes de falar com a minha mãe. Então, Eu lembro de ver você contando isso. porque foi assim, realmente eu não queria, porque quando você age na emoção, é muito fácil acontecer, às vezes, problemas irreversíveis. Eu e minha mãe, a gente ia brigar e nunca mais ia se falar, e jamais isso ia ser minha vontade. Então, igual eu falei, teve dias que eu queria matar minha mãe, teve dias que eu não aceitava, e teve dias que eu entendia minha mãe. Então, eu respirei fundo, eu acalmei, eu entendi a história, eu ouvi todos os lados, e depois eu tomei a melhor decisão. Vamos lá, para eu entender essa história que eu gostei do caso de família. Cristina Caso Rocha de chegou aqui. É, quando foi esse primeiro teste de DNA da sua faculdade? 2000 e... 18, se eu não me engano. E aí deu Deu negativo. negativo. Na verdade, quem me procurou foi a minha irmã, né? Então, se eles não tivessem tomado essa iniciativa, eu acredito que a minha mãe E, não e teria. você ficou de boa com isso, assim, ou com aquela Em qual coisa. sentido? Não, porque aí ela não tem outro pai pra te dar. Ok? Não, e na época eu confiei super no que ela disse, né? Falei, tudo bem. Então, esse teste foi falsificado. E assim, tipo, ele pendia só pro lado dele, ele não era uma pessoa que pensava nos outros. Inclusive, a gente pediu pra fazer um reteste e ele não quis fazer. Então você ficou com Aí essa dúvida. ele inventou uma mentira no dia que era pra fazer o reteste, falou que tava vindo de Uberlândia, que não sei o quê. Aí depois, minha mãe boba demais, a gente escolheu um laboratório pra fazer esse reteste. Ele ligou pra minha mãe: onde que vocês vão fazer o. Porque a gente até pensou na ideia de ser falsificado, né? Porque, gente, sei lá, tudo é possível. PH, toma aqui R$ 500, põe seu sangue aí e finge que é negativo. Então, na época, eu acreditei na minha mãe, achei que ele estava tentando me colocar contra ela. E ele deu esses indícios, igual eu falei, porque eu tentei fazer teste com a minha avó, ele me proibiu. Eu tentei fazer o reteste de novo, aí ele ficou tipo assim, essa vez mesmo, onde a gente vai fazer o reteste? Eu e minha mãe decidiu o lugar, ele ligou pra minha mãe e perguntou: onde vocês vão fazer o teste? Eu falei: ah, velho. E minha mãe contou. Eu falei: eu não vou fazer o teste com ele sabendo o lugar pra correr o risco de eu ficar com essa incerteza de novo. E aí, gente, eu sou uma pessoa que eu não fico surtando e alimentando aquilo. Aconteceu, não resolveu. Eu falei, beleza, a partir de hoje eu não tenho um pai. E já não fazia muita diferença na minha vida, porque ele não era um pai presente, ele não era um pai. A família dele era, não me entendam mal. Mas ele não era um pai presente, ele não era um pai que me dava carinho, um pai que me ajudava financeiramente. Muito pelo contrário. Ele causou muitas sequelas, e eu falei isso pra ele na questão, por exemplo, na minha vida que eu sou hoje, porque ele era tóxico, ele era uma pessoa que ele me apontava muito, ele me chamava de desumilde, não sei o quê, então ele me xingava muito e não vem ao caso. Mas ele nunca foi um pai muito presente, então pouca diferença ia fazer na minha vida com ou sem ele. Questão de pensão, né? Na época da faculdade, ele fez o teste DNA para fugir da responsabilidade de me ajudar a pagar com a faculdade. Eu tenho certeza que foi isso, porque não tem outra justificativa. E aí fugiu mesmo, não ajudou, Fugiu não. mesmo, não me ajudou com nada. Eu acho que nesses 5 anos de faculdade, se ele tiver me dado R$ 2.000, foi muito. E na época
de quando eu era mais nova, né? A questão da pensão. Pra me pegar a pensão do mês, eu tinha que ficar implorando. Pelo amor de Deus, a pensão venceu, não sei o quê. Ai, Natasha, mas ele não era seu pai. Tá, mas se ele tinha a dúvida de que era meu pai, por que que ele não pediu um teste de DNA quando eu nasci? Por que que ele não pediu um teste de DNA quando eu fiz, sei lá, 5 anos? Ele esperou eu ficar maior de idade pra me pedir? Porque foi os comentários do TikTok, né? Que eu tinha que devolver, que a minha mãe tinha que devolver esse dinheiro da pensão, que ele me ajudou, que não sei o quê. Não. Ele não pediu o teste de DNA porque ele não quis, porque ele falou pra mim que a dúvida era desde sempre. Beleza, vamos seguir na linha. Então, isso passou-se alguns anos até chegar 2025, né? Isso. Você cortou contato, não tinha contato com ele Não, mais nem com ele, e nem com a família. A família virou a cara pra mim, como se eu fosse a culpada, se eu tivesse feito alguma coisa. A rejeição que já existia, só, né, se confirmou se de certa confirmou. forma. Sim. E aí, vida que segue. Vamos Vida falar que depois segue. sobre como que era a sua vida de fato, né? Medicina Uhum. veterinária, vida profissional. Rainha foi nascendo no meio disso tudo. É. Mas A vida pra seguiu. dar esse pulo aí pra gente entender o pai 2 agora, como que surge essa história toda? Aí o pai 2 não foi ano 25? O pai 2 foi em 2024. Eu tava em Barretos, no Barretão, acho que o segundo ano que eu fui no Barretão. De repente, no domingo, recebo uma mensagem no TikTok de alguém sem foto de perfil, sem nada, muito cara de fake. Natasha, eu sou fulana de tal, eu tenho a suspeita de que eu sou sua irmã. A nossa família é muito parecida com você, e isso ele já me acompanhava nas redes sociais há muito tempo, porque depois que eu conheci eles, eu fui ver as mensagens. Eles respondiam os meus stories e eu conversava com eles, tipo assim, seguidores, seguidores! E na verdade era minha família e eu não sabia. Então, desde que eles souberam da possibilidade de que eu era da família deles, eles já começaram a me acompanhar e tudo mais. E aí, essa menina mandou mensagem, vulgo minha irmã, e falou: Olha, ele é o Adalto, Dair de Tiros e tal. Tá, e a gente tem suspeita de que você é minha irmã. Beleza. Aí eu peguei e falei: Então me manda o número do seu pai. Não conheço ninguém em Tiros, mas eu vou mandar mensagem pra ele confirmar. Beleza. Bati um print e falei pra ele: Recebi essa mensagem e eu queria saber se isso é verdade. Isso era no domingo à noite. Na segunda-feira eu chegava em São Gotardo. Eu cheguei em São Gotardo fazendo teste de DNA. Ele falou assim: Você quer fazer o teste de DNA? Eu falei: Quero. E você já tava brava ou já Não, eu tava só tipo agarrei assim? a chorar, porque eu acho que no fundo a gente sente. E o Mike falava assim: você precisa ligar pra sua mãe, você precisa contar pra sua mãe. Eu falei: você acha que eu vou contar pra minha mãe? Se minha mãe escondeu isso minha vida inteira? Vou não, vou lá, vou fazer o teste com o homem lá, e se der positivo, deu, se não der, eu vejo o que que eu faço. Beleza, cheguei, fiz o teste de DNA. 7 dias depois saiu o resultado do teste, positivo. E nisso eu tava Achou-se indo o pai pro. 2. Isso eu tava indo pro Fire. 2024, isso, né? Foi, a gente Gente, se encontrou lá, sim. inclusive. Peguei rodovia, peguei o resultado do teste 11 horas da noite, 5 horas da manhã, acordo, li lá. 100% de chance de ser pai biológico. Eu, beleza, larguei o teste pra lá, peguei meu carrinho e fui daqui pro BH pela primeira vez, pegando rodovia linda e plena. Gente, eu tenho um controle emocional que Você puta que ah, pariu. foi antes então de ir pro Fire? Foi. Eu Nossa, descobri gente, eu ia no dia do surtar. Fire. Ah, muita gente não ia. Nossa, eu te conversei com você esse dia lá e você tava tranquilinha. Pois é, mas Deus é muito perfeito, porque eu fico pensando que Ele me tirou daqui de São Gotardo nesse dia, para que eu pudesse raciocinar, para que eu pudesse digerir. Você ia de última hora, você foi de última hora, não é? Ganhou o Fui de ingresso de última hora, ganhei o alguém. ingresso, sim. De última hora, tipo assim, o Fire começou na quarta, quinta, e eu Quinta-feira. ganhei o ingresso na quarta-feira. Então eu acredito assim no agir de Deus em todas as coisas, porque se eu tivesse aqui, às vezes eu teria caído matando em cima da minha mãe. Teria metido louco e você vai me contar essa história, obrigado. E às vezes talvez a gente nem conversaria hoje em dia, né? Aí você deu um. Respirou, né? Como se diz, Respirei, digeriu a digeri. informação. E foi um processo. Aí nisso eu fiquei 30 dias digerindo, até o dia que minha mãe falou assim: você tá muito esquisita. Minha mãe me ligava em chamada de vídeo e eu não dava conta de olhar na cara dela. Fiquei 30 dias sem ir na cara dela, na casa dela. Então ela percebeu. Aí eu peguei e falei: mãe, você quer saber? Onde você tá? Ela falou assim: tô trabalhando. Falei: tô aqui de fora, vim cá te buscar. Aí nisso eu cheguei lá. Mãe, isso aqui é o teste de DNA que comprova que eu sou filha do Adalto. Aí ela, que Adalto? Eu falei, ah, pronto. Ah, pronto. Não vai lembrar os rolos que ela tinha. O Adalto, como sua mãe chama? Ai, gente, mas depois Adalto. virou piada. Aí eu falei, não, mãe, desce do carro, raciocina aí, depois a senhora me liga o dia que a senhora quiser me contar a verdade, mas aqui tá o teste de DNA e pronto, e fui embora.
E aí, Tadinha da sua mãe, gente, tantos anos depois, sofrendo nossa, ela levou um baque. por problemas da juventude. E no dia ela pensou que eu não ia querer olhar na cara dela nunca mais, tadinha. E ela começou a me ligar, me pedir desculpa. E aí, assim, foi muito ruim, porque eu fiquei muito triste de ver ela naquela situação. Porque eu não queria, né? Mas são consequências. Atos, toda ação tem uma reação. Então você resolveu, de certa forma, expor essa história nas redes sociais, no TikTok, né? Uhum. Depois de muito tempo. Foi. 6 meses depois, porque foi o seguinte, em agosto eu saí o teste de DNA, beleza, resultado. Eu demorei 6 meses para querer conhecer a família. Só em janeiro de 2025 que eu fui conhecer eles. Eu aceitei um convite para ir no sushi. Eu gosto de sushi, né? Aí me pegaram pelo. Se fosse outra É, coisa, acho que não. acho que tanto é que eles me chamaram pra outras coisas. Eu fui só negando, negando. Aí no sushi eu fui, gente. Aí quando é ver na outra semana eu já tava lá na casa deles. Porque assim, era uma coisa de alma mesmo, como se, sei lá, fizessem parte da minha vida. E aí, nesse sushi mesmo, nesse dia, você olhava assim pra cara da minha irmã tava egípcia. Dentro do carro, o vidro fechado, você só via os dentes dela. Que eu acho que era o sonho Encantada. da vida dela ter uma irmã. Olha que E legal. ela fala. E assim, eu fiquei até meio que, né, mas por quê? Porque na verdade, se fosse ao contrário, eu não sei se eu queria uma irmã. Pra que uma irmã nessa altura do campeonato, né? E eles me acolheram lá realmente assim como família. Eu esqueci a resposta do início. Tem mais só essa irmã ou tem mais? Não, aí tem 2 irmãos. Tem um irmão de 20, essa irmã que vai fazer 15 e um irmãozinho que vai fazer 4. Ai, a minha irmã é mais nova. É, na época, olha, e como vou responder aqui, você não me perguntou não, mas como que surgiu, né, a dúvida, esse boato que eu era da família deles? Esse irmãozinho, né, de 4 anos, foi nascer lá no Pio 12 num plantão da minha mãe. Bacana. E aí, meu pai e minha mãe se olharam, e aí minha mãe pediu o número dele. Tipo assim, aí ele ficou, por quê, né? Aí ele pegou e ligou para um amigo, que era amigo deles na época da adolescência, e falou: Eliana me pediu o meu número. Ela falou, aí ele pegou e falou: Eu acho que a Natasha é sua filha. Aí olha que interessante, porque nesse dia, o meu pai, né, já chegou e falou: Kemily e Silvana, que é a minha boadrasta. Tudo indica que a Natasha, essa moça aqui é minha filha, ela tem 20 não sei quantos anos, e eu tive um relacionamento com a mãe dela há muitos anos atrás, e tudo indica que ela é minha filha. Então ele já contou. Tanto é que o meu irmãozinho, o Lucas, o menor, gente, desde o primeiro dia que eu encontrei ele, Lucas, o que que a Natasha é sua irmã? Isso era um assunto comum lá na família deles. Tipo, a Natasha faz parte da família. Eu não estava na família, mas Nenhum fisicamente, tipo de né? tabu, né? Que bom. É. Eu não está. E, tipo assim, gente, é Deus, porque minha madrasta no lugar dela, não sei, eu no lugar dela, eu hoje sendo casada, como que eu digeri e aceitaria essa história? E ela é, tipo assim, um amor de pessoa, e trata a gente muito bem. E hoje vocês estão aí se dando bem. Inclusive, no dia que esse episódio vai ao ar, a gente vai estar em família, numa viagem em família. Vocês param todo mundo lá pra assistir, tá bom? Pois a gente vai Cada um assistir. no seu celular pra dar Nossa, eu muita tenho que visualização. evitar as coisas que eu vou falar, né? Vai dar todo mundo junto. Mas assim, é isso. Mas vamos lá. Ó, resumidamente, então, eu queria que você me falasse um pouquinho das três versões, só pra gente fechar essa história. O que que sua mãe falou depois disso? Você teve contato com seu pai, depois Liguei disso? pra ele. E seu pai, dois? Como é que virou essa coisa toda? Meu Deus. Então, vou começar pelo pai né? Um dia eu fiquei naquela, mando mensagem, não mando, mando, não mando. Aí um dia deu uma louca lá, mandei assim pra ele. Oi, descobri quem é meu pai. Poderia me contar desde quando veio a dúvida de que a minha mãe não era, que você não era meu pai? Aí ele pegou e falou assim: posso sim, pessoalmente. Eu falei, ô Hum. bosta. Aí, beleza, a gente se encontrou pessoalmente. Mas foi muito bom a gente ter se encontrado, porque eu lavei minha alma. Eu falei pra ele, ó, esse trauma que eu tenho hoje foi daquele dia lá assim, assim, assado. Isso aqui que eu vivo hoje foi daquele dia lá assim, assim, assado. Opa. Aqui, e falei tudo. E foi muito bom, realmente, esse encontro, porque eu acho que eu precisava falar, ele precisava ouvir, a gente precisava se desculpar, porque foi, assim, uma relação de anos convivendo junto, mas uma relação de anos causando traumas uns nos outros. E aí, então, ele me contou a versão dele, ele falou que na época os amigos sempre falavam, Natasha não é sua filha, a Eliana pula a cerca, e ele não aceitava, aquele velho esquema, o errado eram os amigos, inclusive ele falou, tem gente que eu não converso até hoje, porque na época tentou me alertar.
Então, essa foi a versão dele. A minha mãe, a versão dela foi que ela engravidou na despedida de solteiro, tá? Meninas, deixa abaixo. E aí, o pai 2, né, que é o meu atual pai. Essa despedida de solteiro foi boa, hein? Foi, menino! E Adalto. Não, e o pai 2 desmascarou minha mãe, porque ele falou assim: olha, não queria te contar, não, mas a gente tinha um caso, era literalmente um caso. Porque a minha mãe deixou escapar pelas entrelinhas, né? Tipo assim, no primeiro dia a gente teve um lance, ela falou com essas palavras. Eu e o Adalto a gente teve um lance uma vez só, beleza. Moderna, né? Um lance. Aí depois. Aí depois ela virou e falou assim: a família é uma família muito boa. Eu tô assim, mãe, mas se vocês teve só um lance, como que você conheceu? Como que você conhece a família dele? Ah, não falou o tamanho do lance. Não. Aí ele me contou e falou assim: ah, tá, a gente vinha direto aqui pro Jacu. Teve um dia que ela perdeu a aliança. Jacu era um rio, tipo salto. Ah, tá. E aí eles iam muito pra esse lugar. E aí, gente, Gente só do Deus céu. sabe a verdadeira história. E menina, Porque e você explanou isso pra tudo. explanei, gente. Eu não sei o que me deu no dia, mas assim, né? É que no dia. É que eu tava tão feliz, tão realizada, porque foi assim, logo na segunda-feira, depois que eu tinha encontrado a família toda no final de semana. E eu, igual eu falei, em momento nenhum eu expus a fim de esplanar e espainar minha mãe, de denegrir a imagem dela. Não, em momento nenhum. Mas, né, toda ação tem uma reação. A minha mãe fez o que fez. Minha mãe, gente, hoje ela tem quase 50 anos. Então, minha mãe é uma nova mulher. Assim como eu, jamais seria a Natasha com 19 anos, né? Hoje eu sou uma nova pessoa. As atitudes que às vezes eu tinha com 19, hoje jamais eu teria. E é isso, a vida é evolução. Vamos acordar. E não errem, não façam isso em casa. Mas. E nem no Jacu, viu? Não pode no Jacu. Evitem, gente, por favor, sejam fiéis. No Jacu, não vamos mexer com isso, não. Mas é isso, é história. E tá tudo certo, todo Tá mundo tudo na certo, paz. todo mundo na paz. Sua mãe tá de boa. Tá, mas ninguém Tudo nunca bem a se gente tá aqui encontrou, falando sobre sabe? isso. Assim, não sei, né? Nunca pedi permissão, mas eu acho que é parte da minha história e eu tenho direito de falar. E igual eu falei, eu tento proteger muito a imagem dela, porque em momento nenhum é minha intenção denegrir, porque foi a pessoa que me deu tudo que eu tenho. Seu pai encerrou o contato. Sim, encerramos o contato, assim. Por mais que ele tentou, a gente tentou, na verdade, manter o contato, mas é uma relação tóxica. Não flui Não tanto, né? flui. Aí já começou a humilhação de novo, aí eu falei, ai, velho, nem quando você era meu pai eu te suportava agora, então. Mas é legal, gente. A gente tem que aprender que, por mais que às vezes seja de sangue, né? A gente não precisa tolerar certas coisas. Não é porque a pessoa é de dentro da sua casa, se ela te faz mal. Porque meu pai acabava com o meu psicológico. Era algo muito sério. Eu, tipo assim, muitas traumas que eu tenho hoje na vida adulta veio dali. E eu acredito fielmente que os pais, né, ele tem poder sobre os filhos. Então eu escutei coisas horrendas, por exemplo, teve um dia, meu pai fazia faculdade de engenharia, não sei o que, aqui no SESC. Ele tava fazendo uma folha de cálculo, 3 folhas de cálculo, um cálculo lá. Eu peguei e falei, nossa, eu nunca vou dar conta de fazer um cálculo desse, porque eu nunca fui tão boa. Eu sou boa em matemática, mas eu nunca fui tão boa. Ele falou pra mim na hora assim, você não vai servir pra nada, a única coisa que você vai servir vai ser pra arrancar cenoura. Ele me tratava dessa forma. Então, como que eu vou, tipo assim, falar bem? Se é as lembranças que eu tenho dele. E cada um tem suas versões, né? A sua história. É a Sim. forma de receber as falas do outro, né? E esse foi o impacto que você recebeu. E existe aquela frase, né? Que a gente dá aquilo que a gente tem. Ele, se ele não recebeu carinho, amor, paz da família dele, ele não conseguiu me passar isso. E tá tudo certo. Só que eu, hoje, como uma pessoa mais é, mentalmente preparada, eu sei que eu não tive um pai perfeito, eu não tive uma criação perfeita, mas eu sei o que eu quero dar para meus filhos. Eu sei o que eu quero passar para frente, porque eu sei do peso de uma palavra de um pai, de uns pais, né, seja pai ou mãe, na vida de um filho. Tudo tem peso, tudo gera trauma, então a gente tem que tomar cuidado. E hoje, quando eu tiver, né, meus filhos, obviamente, eu não vou ter uma receita de bolo, mas eu sei exatamente o que eu não quero para eles. Que história, menina. Eu tô aqui assim, gente, eu não sei nem o que eu penso. Se eu vou no Jacu, se eu volto, o que eu faço? Ai, é uma Ai, que longa loucura. história.
Gente, mas assim, Mas eu sou grata por tudo, porque eu acredito que cada parte dessa história foi necessária para eu ser quem eu sou hoje. A Natasha, que eu sou hoje, foi feita de histórias, de traumas, de alegrias, de superação, porque no meio dessa história, né, com a outra família, eu tive que me virar muito em várias situações. Então, com certeza, tem um lado bom disso também. a nossa vida são feitas de histórias boas e ruins, né? Boas, péssimas, muito boas, enfim. É, até ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo. História triste todo mundo tem. O negócio é o que você faz depois dessa história. E eu usei essa história para ser a minha motivação. Então, a motivação para vencer, a motivação para eu ser quem eu quero ser e para quem eu não quero ser, vem da minha história. Então, eu jamais faria algo diferente. E a sua história tem muito mais do que somente esse capítulo, né, da paternidade aí da Sim, Natasha, né? Vamos destrinchar outras áreas agora, né? A vamos. gente já falou bastante Vamos, já sobre entenderam. esse Pai um, pai dois. momento todo. Mas antes eu quero falar com você sobre outro parceiro nosso que faz isso aqui acontecer. Graças a esses parceiros a gente dá voz a tantas histórias que já passaram por aqui e hoje é a sua, né? Conhece a ANAPA? Natasha, então, a ANAPA, né? Você já deve ter escutado o nome, a ANAPA em algum lugar. A gente sempre fala no PACast também. É a Associação Nacional dos Produtores de Alho. É a associação responsável por representar todos os produtores nacionalmente mesmo, os produtores de alho do Brasil. Eles estão representando no Congresso, na luta, né, nas leis em relação ao alho, aos produtores mesmo, nos direitos deles, né? Tem o direito antidumping, que é uma taxa para igualar aí o alho nacional com o alho chinês, porque é injusto os números, né? E para o pessoal que está assistindo, eu sei que é confuso, gente, não é muito da. Às vezes, se você não é do agro, né, não vai entender tanto o que a gente está falando. Mas tem um episódio com o Rafael Corsini que ele explica tudo, assim, tudo no beabá mesmo. Né, tá recente aí, é um episódio especial da ANAPA. Ele veio aqui e contou sobre o cenário atual do alho. Não é um cenário muito bacana. Estamos vivendo momentos difíceis, né, em relação à produção de alho no Brasil, mas tá lá tudo claro, ele explicando, né, para os produtores também que queiram assistir é muito bacana. E para você que às vezes não sabe muito sobre a ANAPA, é importante a gente estar por dentro, não é? A nossa região é tão importante no cenário nacional do agro mesmo, não só do alho, mas diferentes outras culturas também, né? E eles estão aí para apoiar mesmo, estão com a gente desde a primeira temporada. Olha que bacana, Chique, né? viu? Um parceiro internacional, não, nacional mesmo. Isso aí desculpa a palavra, mas é foda. Mas é isso mesmo. Incrível. Eleva o nome do PH Cash, né? E também do alho, como ele é importante aqui para nossa região. Na nossa região é importantíssima mesmo, assim, no sentido de acho que quem é de São Gotardo às vezes não tem nem tanta noção do que São Gotardo representa nacionalmente na relação de produção mesmo, não só de alho. Nós somos muito grandes, uma região muito rica Eu nesse ando muito, sentido. né? Igual, por exemplo, eu faço esses cursos fora e eu adoro quando eu falo assim, eu sou de São Gotardo, o povo fala, vocês são produtores disso, disso e daquilo, né? E eu me sinto assim, porque, gente, São Gotardo é lá onde Judas perdeu as botas, né? Principalmente quando você tá lá em São Paulo da vida, o povo É, conhece, mas então. tem o selo, né, região de São Gotardo, isso é incrível, então a gente chega longe mesmo, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Né? O que é produzido aqui vai para todo lado, isso é Verdade. incrível mesmo, e ter a Napa com a gente é maravilhoso pro PACast, é motivo de muita honra mesmo. E, como eu disse, tem episódios aí para vocês assistirem, né? Tem com o Rafael Corsino, presidente da ANAPA, tem com o Eduardo Sequita, que é vice-presidente da ANAPA, basta dar uma pesquisadinha aí no YouTube, que a gente tem episódios muito legais e importantes para vocês assistirem em relação ao alho, ao agro, né? Em relação à ANAPA. Um beijo para toda a equipe ANAPA, né? E muito obrigado pela parceria de sucesso. Continuamos contando com vocês, viu? Natasha, a gente já falou um pouco sobre sua história, já falou sobre essa loucura que foi a descoberta do seu pai biológico, né? E um pouco de como sua vida está hoje. Mas vamos voltar para a gente falar rapidamente aí de como que foi a questão da medicina veterinária na sua vida, que é um ponto importante. A gente parou ali na adolescência, né? E chega o momento de fazer faculdade. Por que você escolheu medicina veterinária? Então, na época, eu costumo falar que eu não tinha nem outra opção de curso. Eu acho que por causa de justamente isso que a gente estava conversando aqui agora, né? Nossa região é uma região do agro, tanto ali das culturas quanto da produção de leite, produção de carne. Então, era um curso que eu tinha muita vontade de fazer e
E eu fiz. E na época, as minhas vivências, na verdade, tipo assim, vim de família da roça, né? Meu avô não era médico veterinário, mas ele fazia tudo que um veterinário fazia, porque naquela época acho que nem tinha formação. Então, é do contato mesmo. Eu não tinha outra opção de curso. Se me perguntasse assim, Natasha, vamos fazer estética, biomedicina, sei lá, alguma coisa que eu faria hoje? Jamais, porque na verdade eu era, gente, hoje eu tô aqui toda menininha, bonitinha, mas eu era pior do que os machos da minha sala, viu? E é realmente, porque, igual eu falei, a gente muda, né? Muda os nossos gostos, a vida vai nos apresentando outras coisas, e na época que eu comecei e que eu fiz a faculdade, eu não tinha outra opção de curso. Você não se arrependeu de ter feito, então? Não me arrependi por causa da história, né? Por exemplo, a faculdade, por mais que ela não formou, ela me formou, porque eu sou formada, eu tenho diploma e tudo bonitinho, mas ela fez grande papel na formação da Natasha como mulher, da Natasha como empresária, porque foi uma fase difícil, né? A minha mãe, gente, ela ganhava R$ 1.370, eu lembro como se fosse hoje. Não, a faculdade era R$ 1.370 e a minha mãe ganhava R$ 880 como empregada doméstica. E foi com esse salário de doméstica que a minha mãe conseguiu me ajudar com a veterinária. Então eu trabalhava, fazia uns bicos aqui, outro ali. Eu costumo falar, uma empresa de foto uma vez foi lá na minha sala me vender o álbum de foto, né? Para quando a gente formasse. Eu saí de lá empregada da empresa, porque eu era dessa, sabe? Qualquer oportunidade que viesse aqui eu tava agarrando. Então foi importante tudo que eu vivi, porque hoje a Natasha que eu sou, que se vira, que vê oportunidade em tudo, veio daí. Que eu era obrigada a ver oportunidade em tudo. Foi sofrido, mas hoje eu não faria o curso veterinária de novo, porque não tem nada a ver com o segmento, com para onde eu fui. Mas eu faria sim outra faculdade. E você chegou a atuar depois de formada na área? Atuar como profissional mesmo depois de formada, não. Por quê? Eu fiz estágio desde o primeiro período. Então, foram 5 anos de faculdade, foi 5 anos pôr na mão na massa. Eu acompanhava veterinário, teve uma época que eu trabalhei no IMA, então eu tinha muito contato, eu acompanhava os veterinários no IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, tem a área veterinária e a área da agronomia. Então, eu trabalhei e tive contato aí. Mas, quando eu me formei, eu comecei a mexer com cílios bem no início da faculdade. Quando eu me formei, eu já estava estabilizada na área dos cílios. Então, eu já ganhava muito bem. Então, para mim, foi um divisor de águas o dia que eu cheguei para um professor e falei: quanto tempo demorou para você ganhar tanto na área da veterinária? Ele falou: Natasha, 10 anos. Eu falei: ó, que legal, ganho isso fazendo cílios. Então foi a divisão. E esse cara, ele era o meu orientador de TCC, o Estevão, nunca vou esquecer. Ele foi responsável por essas vivências minhas também. Foi um professor, eu era muito assim de agarrar a oportunidade. Então o Estevão, ele me levava para fazer curso de ajudar, né? Então ele me dava vários cursos, curso de inseminação, curso de transferência de embrião. Eu era uma aluna assim esforçada, tá, menina? Eu jurava, gente, que eu ia ser a melhor veterinária da Você região. gostava muito do que você fazia ali. Gostava. E eu mexia mais na área de grandes, né? Então eu gostava de mexer com as vaquinhas mesmo. Então eu era muito realizada até ali, até Deus mudar meu caminho. Deus me colocou na área da estética, foi fluindo, foi acontecendo, foi leve, e eu fiquei, e hoje eu também sou realizada, fazendo o que eu faço. No meio disso tudo aí tem um concurso Rainha Fenacem, né? Tem faculdade. Você já tinha formado, não? Não, a faculdade eu entrei em 2017 e o concurso Rainha Finacem foi em 2019. Eu lembro direitinho, eu tava no quinto período da Então faculdade. você não mudou pra Patos, você ficou aqui. Eu mudei para Patos nos primeiros períodos. Eu mudei, morei em Patos, tipo, o primeiro e o segundo período, e depois, na época do concurso, eu já tava morando aqui. Menina, seu reinado foi de 3 anos, então. Eu achei Três que era anos. 2. Não, foi 2019, 20 e 21 que eu passei a Eu coroa. acho que não tem outra rainha que teve esse, Não, esse reinado todo, acho não. que não, porque nunca ficou sem Finacem esse tempo todo, né? Verdade. E vamos falar sobre isso, então? Vamos, Acho que é amo. um momento especial, né? Sim, a parte, assim, com certeza, eu falo que a minha vida, ela foi feita desses momentos que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, ser desinibida, ser comunicativa. Fui lapidada nesses acontecimentos, né? E o concurso Rainha Finacem, ele tem grande peso nisso. Você foi eleita rainha ali, né? Acho que era a Luísa e a Daiane, Isso, as princesas do ano, né? E isso. vocês tiveram uma relação muito próxima. Eu lembro de ver Sim. vocês juntas, unidas. Na verdade, a gente veio de um ano anterior veio de muita discussão, muita briga, muito tudo, né? E aí, no nosso ano, a gente falou, gente, pra que isso? Porque, tipo assim,
A gente sempre conversava muito de estratégia mesmo. Como, por exemplo, você não precisa ser a rainha para você usar a visibilidade que o concurso te dá para ser a mais vista, vamos supor. Você pode ter ficado de princesa e ser a mais amada, ser a mais vista. Tudo vai depender do seu posicionamento ali na rede social. Então, desde então, a gente teve essa consciência e falou, gente, vamos ser unidos, vamos passar essa imagem de união. E a gente não era só uma imagem, a gente realmente foi muito unida do início até o fim do concurso. Até hoje a gente tem contato, eu, a Luísa, a Daiane, não juntas, não sempre, mas, tipo assim, vê na rua, conversa, manda mensagem. Eu e a Luísa, principalmente, eu e a Luísa, a gente conversa literalmente até hoje, troca figurinha até hoje. Eu lembro de ver vocês juntas lá no show do Gui Guilherme, lá em Lá em Luz, né? Que nós Luz, tava lá sim. junto. Então era aquilo, você presenciou, Eu vi. nossa relação era aquilo. E o que te motivou a candidatar, assim, na época? Lembra que eu falei lá no início que eu era Natasha, que gostava sempre dos holofotes? Eu gostava de Você tinha esse sonho. Então, acompanhei também, eu era da época que acompanhava muito as meninas, torcia, tava sempre por dentro. Ia, porque antigamente, no meu ano, não foi seletiva aberta, mas antigamente tinha lá naquela casa, como é que é? Paroquial da Igreja Da Matriz. igreja matriz, Eu ia então também. eu ia, e era Adorava. aquele monte de menina, e a gente julgava, sabe? E aí depois eu vivi isso na pele. Mas eu sempre acompanhei, então sempre foi um sonho mesmo ser rainha da FENACEM, participar do concurso. Eu gostava demais de FENACEM, gosto mais de FENACEM. Então, assim, eu fico muito feliz de ter sido carimbada, porque é algo que nunca vai apagar da minha história. Fui rainha da FENACEM em 2019 até 2021 e ninguém nunca vai apagar isso. E foi tranquilo o processo, assim, de... Com as meninas foi, né? Foi muito de boa, mas o processo mesmo do concurso, o que você teve, o que Foi, eu você enxergou acho. de mais dificuldade? Mais dificuldade é a língua do povo e o julgamento. E nem foi tanto comigo. Na época, tipo assim, a da Luísa, eu pegava muito as dores da Luísa. A gente escutou muita coisa e me doía como se fosse em mim. Nossa, e isso me incomodava muito, porque, tipo assim, já é uma barra você tá ali se expondo. Ainda você ter que escutar comentários maldosos, Preconceituosos mesmo, né? preconceituoso. Racistas. Foi racista mesmo. Tipo assim, me doeu muito, machucou muito ela. E a gente tava muito próximo. Então, se doía em uma, doía em todas. Incomodava. Inclusive, uma vez eu lembro que uma página inventou de fazer uma enquete, né? Qual é a sua preferida? Gente, eu fui uma das que mandei mensagem pedindo pra apagar. Porque não era legal, tipo, beleza, você ter torcido e tudo bem você torcer pela pessoa, mas era literalmente igual o PH falou. Eram comentários racistas. Eu lembro que até com você eu troquei ideia uma vez, lembra? Te perguntando se você achava legal esse tipo de postagem, porque eu cheguei a fazer. É. Não no seu ano, eu não lembro se eu fiz no seu ano ou não, mas assim, eu sempre fui ligado à FENACEM, Uhum. sempre gostei de acompanhar, mesmo quando não trabalhava lá, né? Não tava apresentando a festa ainda. Eu gostava de acompanhar, de ver o que o povo tava achando. Desde Orkut, há muitos anos atrás, eu criava comunidade, É aquelas como se fosse loucuras um todas. BBB de São Gotardo, né? Exatamente, era o que a gente tinha mais próximo de artistas, entre Isso. aspas, na cidade, né? E eu te perguntei um dia se você achava legal, e desde então acho que eu não fiz mais. Porque você teve essa mesma resposta que você teve aqui agora, de tipo, às vezes uma vai estar mais favorecendo, tem mais torcida que a outra se sente um pouco inferior. E, tipo assim, nunca vi necessidade disso, porque o voto popular aqui em São Gotardo não conta. Conta o desempenho da menina lá no dia. Então, pouco importa se você é a favorita ou se você não é a favorita. Importa o que você vai fazer lá no dia. A Luísa foi super bem também. Eu lembro do pessoal Sim. se arrepiar com o discurso dela, né? Só de você falar, eu arrepiei tudo aqui agora. Foi Luísa ótimo. foi incrível. Na verdade, a gente brincava na época que cada uma tinha uma diferença. Cada uma tinha um ponto a mais, porque são avaliados 3 pontos, né? Beleza, passarela e oratória. E assim, a Dayana se comunicava super bem. Então a gente falava, a Dayana, ela tem uma oratória muito boa. Ai, a Luísa, ela já tinha sido participar de outro concurso de beleza. Passarela, muito Ela já boa. tinha essa desenvoltura. E eu, gente, quando eu morei em Uberlândia, porque eu morei com o pai
eu fui modelo, sabia? Pois é, menina. A Olivia Palito? Né? Olha Olivia aí. Palito, pois é. E aí depois o engraçado é que essas pessoas que faziam bullying comigo, porque eu voltei pra estudar no colégio, né? Então eu peguei mais ou menos ali a mesma turminha. O pessoal me ovacionava, meninas. Já Sim, internacional, veio de internacional, vim de Berlândia. Berlândia, eu era modelo, eu tinha aquela foto assim, super. Ai, que o povo- É, aquela é famosa, viu? Ai, gente, incrível. É muito louca a vida da gente, né? Mas foi real. Eu lembro das meninas que me criticavam, que sonhavam em ser modelo, porque na época era moda ser modelo. Então, eu lembro delas chegarem em mim, me dando parabéns pela minha carreira, né? Lá fora. Essa carreira brilhante lá fora. Bota pra paredão, que eu tenho uma carreira bem bonita lá fora. Ai, ai. Exatamente. Ô, Natasha, me fez até lembrar aqui de uma coisa. Na sua época, você como rainha, acho que você foi uma das primeiras pessoas em São Gotardo considerada influencer, né? Porque acho que aí Sim, começa uma jornada nova depois disso, sim. né? O que que aconteceu? Você tinha um ano de reinado, teoricamente, né? Deu 6 meses de reinado, gente, porque quando tá ali julho, Fenacem, até o início do ano, até julho, é linda, perfeito, todo mundo lembra de você e tal. Acabou a Fenacem, agosto o povo já começa a te esquecer. Aí setembro, Chega dezembro, ninguém lembra de você mais, porque o povo já tá pensando quem vai ser as candidatas do ano que vem. E eu um dia parei e pensei, cara, as pessoas estão começando a me esquecer. O que que eu vou fazer pra eu ser lembrada de novo? E aí, gente, eu decidi ser blogger, tá? E aí foi quando eu decidi realmente ser blogueira. Inclusive, a Oficina da Moda, um dos patrocinadores de vocês, foi quem deu as primeiras portas abertas, assim, pra mim. Porque eu lembro de procurar a Maurinha e falar, Maura, deixa eu fazer um provador? Eu procurei a Maura, eu fiz o provador. E, tipo assim, ai, blogueira, deixa me criticar, meninas. Hoje, a profissão que eu tenho, né, no digital veio disso aí tudo, porque eu comecei a estudar para entregar um melhor resultado para os meus parceiros. A gente lembra da época que você começou também, Do então, Digim. aquela época lá eu já Polêmica mesmo. Você tem várias polêmicas na sim, sua várias, história. tem muita polêmica. Eu era polêmica, gente, eu era barraqueira, agora eu não sou mais não, agora eu sou uma mulher fina, transcendida, assim, irreconhecível. Por isso que eu falo que a gente muda muito, a gente muda as concepções, muda a maneira de agir, e a terapia em dia ajuda muito. Eu era uma pessoa extremamente explosiva, tudo eu achava que eu tinha que dar opinião, tudo eu achava que... Agora, hoje em dia, pouca coisa me abala, pouca coisa me faz gastar minha energia. Eu tenho que canalizar minha energia para outras coisas. E assim, você continuou com as parcerias e tem até hoje, né? As divulgações e tudo. Mas acho que o foco mudou um pouquinho no Uhum, decorrer dos anos. Mas foi muito bom, né, pra você. muito. Acho que você, como você disse, foi uma das pioneiras em São Gotardo. Não sei se a pioneira, se tinha outras pessoas, mas eu Não, lembro muito de assistir. Na época eu ainda não trabalhava com a internet e falava, nossa, que legal. Até comentei isso lá no SESG aquela naquele vez, né? dia. Eu falava assim, gente, parece que eu queria fazer isso também. E eu acho que eu fui a pioneira mesmo, de pegar lojas, igual eu falei, não era normal. Inclusive, eu lembro muito do pessoal perguntar: eu vou te mandar comida, eu ainda tenho que te pagar, eu já tô te mandando isso, ainda tenho que te pagar pra você divulgar. Porque na nossa época, aqui na nossa cidade, não era normal, mas pra fora, isso já era, assim, realmente um trabalho. Depois de muito tempo, a gente, né, conseguiu padronizar isso como trabalho, fazer com que as pessoas reconhecessem como trabalho. Mas, inclusive, você falando aí das parcerias que eu tenho até hoje, sim, gente, por mais que eu tento não continuar com as parcerias, porque eu fico, ai, gente, não sei o quê, eu acredito muito na voz da gente, né? A gente tem uma voz muito grande, muito boa, então, querendo ou não, a gente ajuda muito o comércio local. Então, jamais que eu vou negar isso. Às vezes a pessoa chega, faz um recebido, mostra pra mim, eu mostro, sem problema nenhum. Ah, quanto que cobra? Ah, eu não cobro pra fazer isso. Ah, e se aquilo ali encaixa dentro do meu dia a dia, por exemplo, eu tenho uma rotina saudável, o Viva Bem me procura para me mandar um recebido, super eu aceito, super eu divulgo, e se encaixa na minha rotina, eu faço sem problema nenhum. Eu tô lembrando de uma história aqui lá do inicinho, né? Quando tudo era mato. Que casa nós dois nessa história. Porque, por exemplo, eu comecei, ganhei o Digim naquela época, independente de polêmicas, né? É... E Gente, deixa eu só falar, é porque queriam criar um influenciador. Eu fiquei muito chocada com isso, porque eu já era influenciadora. Eu fiquei triste. Aí eu me chamou pra briga. Não, mas eu acho que foi meio que assim, um problema de comunicação mesmo, né? Porque o É. intuito do projeto não era muito criar alguém, era descobrir pessoas, né? Mais pessoas.
E eu vi como uma oportunidade mesmo, Sim, né? mas Na que época. bom que aproveitou, né? Porque esse foi seu pontapé inicial. Exatamente. Eu precisava de algo pra começar. Era essa minha dúvida. Eu não sabia o que falar, o que Então, fazer na e internet. na minha época eu também precisava de algo para começar. E eu usei o concurso Rainha Fenacem. Às vezes você não Exato. teria essa oportunidade. Ah, vamos Exatamente. candidatar para Rei da Fenacem para começar a ser Foi blogueira. exatamente esse o meu pensamento. Mas deixa eu te contar a história. Conta. Quando tudo era mato, Hum. acho que essa questão do pessoal não valorizar influenciador, hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram. Não é 100% ainda, né? Mas antigamente era muito pior, porque era novo para todo mundo. Foi a grande virada de chave na pandemia, né? A descoberta dos influenciadores, a vida online, lives, enfim. É, dos meus parceiros iniciais ali, que já era sua parceira, olha pra você ver o que aconteceu, me procurou. E precificar um trabalho naquela época era muito complicado, Era. porque, tipo assim, eu lembro que era muito barato, coisa assim, R$ 30. Nossa, e o povo ficava assim, Natasha, quanto que você cobra? Eu era meio que a referência. Quanto você cobra pra gente cobrar? Aí que tá a questão. A pessoa me procurou e já fazia trabalhos com você. E você tinha o seu valor ali. Aí eu fui e falei o valor tal. É, Aí a pessoa falou assim: não, a Natasha me cobra tanto. Aí eu falei: não, então pode ser esse valor. Aí eu não sei se eu te mandei mensagem na época, o que aconteceu, só sei que eu te mandei. Só sei que essa informação chegou pra mim. Que você cobrava, na verdade, X valor a mais, entendeu? Então na época eu me senti muito enganado, sabe? Porque eu fiz o trabalho, fiz a divulgação, a pessoa falou que te pagou, sei lá, R$ 30 e eu paguei, recebi 15, entre Mas já aspas, sei fizeram lá. isso comigo. Lembra da Camila? A Camila, Camila Lopes? Sim, Rainha Fenacem também. Camila fez algumas presenças, né? E, gente, uma vez me passaram a perna feio, viu? Fiquei muito nervosa com isso, porque pra Camila pagaram, tipo assim, R$ 400 e pra mim era 200. Mesma quantidade de tempo e tudo. Eles pagavam o que eles queriam, né? E a gente ia, satisfeitos e felizes. Mas ia, porque Ah, na é. verdade a gente não vivia só daquilo, né? Era um extra, então pra gente, a gente também tava feliz. E assim, não é que todo mundo tem que cobrar igual, mas ali no início, na humildade que todo mundo tava, Era todo né? mundo igual, né? Ninguém tinha um É. público extremamente engajado e Hoje falar as coisas são assim, um pouco diferentes, é, cada um fez a sua carreira, a sua história, né? Tem o seu brilhante modo de agora. trabalho, o seu modo de trabalhar, mas é isso. Sim. E é triste quando, por exemplo, a gente vê muito no Brasil afora essa questão de desigualdade salarial entre homens e mulheres, né? E acontece na nossa cara mesmo. Não, e sabe o que que eu acho mais engraçado? Porque teve a época que todo mundo queria ser influencer, né? Aí depois teve a época que ninguém queria ser influencer. Aí quando ninguém queria fazer mais serviço de influenciador, eu achei tão engraçado, porque aí as empresas ficavam doidas procurando, queria pagar bem, porque sabia a falta que fazia. Não sei se você pegou essa época, mas Nunca eu parei, não. peguei, porque eu parei uma época, e eu acho que na época, assim, eu lembro que muita gente parou de fazer, não sei por quê, porque lembra da época que teve aquele amigo oculto dos influencers, Foi lá no tanto início, gente né? que era, 2020, eu acho. sim, lembro tanto de gente que era, aí do nada todo mundo parou. E aí as empresas sentiram, porque ter uma pessoa ali dentro influenciando traz muito retorno É um financeiro. trabalho Sim. importante mesmo. E só deram valor depois que perdeu, né? Enfim, vamos lá, gente. A gente tá aqui só conversando, batendo Mas papo. são Mas realidades, são, né? são vivências que eu acho que às vezes as pessoas não sabem, né? Não entendem. E a gente, tipo assim, igual você falou, era tudo mato, a gente foi obrigada a desbravar esse novo comércio, esse novo trabalho. Então, para as pessoas também, elas não tinham consciência disso. Igual eu tô falando da comida, isso foi pergunta que eu Exato. recebi. Eu tô te mandando a comida e eu ainda tenho que te pagar pra você divulgar? Tipo assim, era uma coisa de outro mundo, isso não existia. Pagar pra pessoa postar no E Instagram. era igual como você disse, era novo para todo mundo, né? Hoje acho que cada um seguiu sua carreira, né? Por exemplo, às vezes seu foco principal hoje não é tanto isso. Hoje eu tenho um podcast, fui para outros caminhos da Não, comunicação, foi, além né? do influenciador digital, né? Então tem muita coisa acontecendo na vida de Sim. todo mundo e a gente vai seguindo. E hoje as que eu faço é realmente para poder ajudar. Não tem fundo, ah, a Natasha recebe para fazer aquilo. Hoje não, porque hoje não é minha Eu vejo prioridade. como trabalho, né? Uhum. Porque é daí que eu pago minhas É. contas, né? Não, mas Então, tá certo. Eu só faço isso porque não é a minha prioridade. Tipo assim, eu faço. Eu não quero, eu não faço. Tipo assim, porque quando é trabalho, às vezes a gente precisa ser mais
rígido, tipo assim, será que eu posso dispensar esse trabalho? E hoje, se não faz parte do meu dia a dia, eu não vou inventar uma história pra fazer, entendeu? Porque pra mim não é a minha prioridade, não me entendam mal. O Natal, a gente tá falando sobre influência digital e um dos parceiros que tá comigo desde o início, né, desde quando tudo era mato mesmo, um dos primeiros parceiros que eu consegui foi o Cicobi Credisg, que tá com a gente, né, até hoje aqui no PACast. Sou parceiro como influenciador, falo aí sempre sobre a Credisg nos stories, no feed, e tá aqui com a gente no PACast também. Vamos fazer a pergunta de ouro, é cooperada a Credisg? É engraçado, né? Porque todo mundo quer ser parceiro, eu Aham. uso mesmo. Porque o Cicobi, a cooperativa Cicobi é assim, é onde eu tenho conta, assim, desde sempre. Acho que eu nem lembro de ter conta em outro lugar. São Cicobi Credisg. Credisg. Isso. Ah, verdadeiramente de São Gotardo, né? Ô, Natasha, eu ia falar Samantha. Por que que veio Samantha na minha cabeça assim do nada? Ô, Samantha, do nada, aleatório. Mas vamos lá. A Credisg, não sei se você é cooperada mesmo, né? Na verdade, eu Ou tenho tem a uma conta conta digital? digital. Cooperado, É. né? Só que tem duas categorias. Tem a que você investe, né, um valor ali no início quando você vai abrir a sua conta, e esse dinheiro fica aplicado na conta capital. Se eu não me engano, são R$ 1.000. Mas eu invisto em cotas, que é quase a mesma coisa lá. Só que eu não recebo dividendos, né? E aí você faz esse investimento, esse dinheiro vai ficar lá, mas ele é seu, né? Se você, por exemplo, for encerrar sua conta, ele volta para você. E uma coisa que às vezes muita gente não sabe é que esse dinheiro rende. Ele rende juros, né? Então agora no final do ano foi feito o pagamento de juros da conta capital. Todo mundo que é cooperado aí recebeu um valor na sua conta no dia 31 de dezembro de 2025. Todos os anos são assim. E é legal que ó, tem até uma informação que esse juros é calculado com base em 100% da média da Selic. Ano passado foi 14,22%. Então, assim, por exemplo, a pessoa tem R$ 1.000 investidos lá. Ela recebeu em torno de R$ 140 de juros, tá lá na conta capital dela. E é importante para os cooperados saberem disso, porque muita gente tá lá com dinheiro rendendo e nem sabe, nem observa. Acho que eu vou até abrir aqui para o pessoal ver como que funciona. Deixa eu ver quanto que o meu rendeu. Eu sou cooperado, abri minha conta lá atrás também na época. Tava no modo avião, vamos abrir aqui a continha no Cicobi, aplicativo Cicobi. E eu não sabia, igual eu falei que eu invisto em cotas, né? Que eu não sabia que as minhas cotas também rendiam. Pra mim, eu tava só guardando um dinheiro. Aí a Rafaela, que foi convidada aqui do podcast, essa semana foi lá no Trabalha lá. estúdio, trabalha lá, e ela pegou e falou: Amiga, rende, caiu na sua conta. Eu falei: Não, não caiu, não. É porque, na verdade, ele fica numa aba separada, né? Tem como você ver. A hora que eu abri, eu falei: Meu Deve ser no Deus! mesmo lugar, conta capital. É, Abri minha isso, conta fica em aqui, conta a gente vai em capital. menu, tá? Eu tô abrindo aqui pra vocês. Menu, conta capital. Aí a gente vem em extrato de conta capital. Eu vou pesquisar pela data de dezembro de 2025 já pra ver aqui, ó. Vamos ver quanto que eu recebi. Vai dar pra fazer as contas aí e descobrir quanto que eu tenho aplicado. Mas eu não tenho muito não, gente, ó. 31/2/2025, subscrição de capital, R$ 485,26. Então, recebi de juros com o dinheiro parado lá, quase 500 conto, né? E ele falou que ele não tem dinheiro aplicado. Não, mas não é tanto. Eu não mas é um apliquei a mais. Isso, Eu você apliquei R$ 1.000 lá atrás. Só. Mas você não Então, tá fazendo nada e não caiu tô fazendo 500 nada pila na e sua todo ano conta. tá. E porque esse dinheiro vai rendendo cada vez mais, né? Sim. Então, o dinheiro vai subindo. Muito bom. Arrasou. Mentira, na época era 1.500. Agora baixou pra 1.000. E sem falar que, por exemplo, os cooperados têm agora a Assembleia Geral anual, né? Todos os anos tem, acredito que seja em abril. Depois, né, tem a redistribuição aí dos lucros, né? Eles vão fazer. Deixa eu até ler direitinho aqui, ó. Distribuição de sobras, porque eles fazem todo o fechamento ali e essa sobra é dividida entre os cooperados, né? Os cooperados que tiverem ali mais movimentação financeira vão receber um pouco a mais e vai de acordo com o que você coopera dentro do Cicobi Credisg, né? Tudo que a gente investe volta para nós mesmos, então isso é muito bom. Interessante, muito interessante. Fiquem de olho aí, vamos dar uma olhadinha nos extratos de vocês aí da conta capital, você que é cooperado do Cicobi Credisg, porque realmente tem grana aí para vocês, viu?
Inclusive, eu tinha também outros bancos, né? E eu usava o cartão deles, depois daquela propaganda sua da sala VIP. Aí eu fui lá, gente, eu uso sala VIP de outro cartão, mas por que que o meu cartão do Sicoob não tem? Mandei mensagem lá, eu tinha, viu? Era só solicitar. Olha aí que bobeira, gente. É ótimo ir pra sala VIP, tomar bons drinks. É, gente, vocês vê, é tudo Sicoob, viu? Exatamente. E sem contar, além da sala VIP, igual no meu cartão, vai acumulando pontos. Então, vira e mexe, eu pego esses pontos ou desconto em fatura. Tem várias possibilidades aí. Inclusive, ontem, tá? Peguei uma máquina de lavar louça com meus pontos. Olha aí, gente, olha ela. Legal, vou Já postar tá pra vocês muito lá Big nos Brother. stories. É, muito, tamo no clima. Eu amo. Pessoal, um beijo aí pra toda a equipe de Cicobi Credisg. E você que é cooperado, fique de olho. A gente tá sempre postando, sempre falando sobre as informações pra vocês. E se você não é cooperado, bora abrir a conta, né, para ter vários benefícios aí também. Tem conta digital e também tem a conta, né, tradicional com a cota capital aí. Muito obrigado e um beijo pra vocês. Tem muita história, né, Natasha? Vamos respirar que tem mais coisa ainda. Olha aí, vamos falar sobre a sua atual vida profissional? Porque assim, acho que você já contou que fez um pouco de tudo, né? No sentido assim da época da faculdade, principalmente quando as coisas estavam mais afrouxadas, a oportunidade que aparecesse você fazia. Mas como que você entrou na área da beleza? Então, na verdade, eu não sei te contar como é que surgiu essa ideia pela área da beleza. Na verdade, eu acho que porque minha família tem grandes meninas, grande parte da minha família são empreendedoras da área da beleza. Minha tia mexe com unha, a minha prima mexe com sobrancelhas e tudo. Eu acho que veio daí mesmo, sabe? Dessa curiosidade. Aí tava na época da faculdade, eu pensei, por que não fazer um extra? Porque aí eu consigo conciliar a faculdade e atender final de semana e fazer um dinheirinho. Nessa época eu já morava aqui em São Gotardo, né? Porque eu tive episódios, né? Mudei em Uberlândia, depois teve uma época que eu morei em Patos. E aí surgiu a ideia, por que não fazer um curso de sobrancelhas? Fiz curso de sobrancelha, fiz de maquiagem e fiz de cílios. E parei de trabalhar com sobrancelha, parei de trabalhar com maquiagem, fiquei só com os cílios por um bom tempo. Hoje em dia eu voltei a fazer algumas sobrancelhas, mas não é meu carro-chefe, não. É mais o curso de cílios e os cílios mesmo. E você começou ali conciliando a vida de faculdade. Foi Sim. tranquilo pra você ali no início? Como que era? É mais ou menos, né? Porque no início tudo era um hobby. Porque era tipo assim, pra realmente fazer um extra. Eu não fazia isso porque eu gostava. Porque no início, gente, nada é fácil, né? E do mesmo jeito também não foi. No início foi difícil conseguir cliente, foi difícil me posicionar, foi difícil aprender a fazer os cílios, aprender a fazer a maquiagem. Inclusive, eu tenho várias histórias aí relacionadas à maquiagem. Eu fazia maquiagem, mas não passava batom, não, viu? Porque batom era difícil, ficava torto. Eu falava com a cliente, você quer passar? Aí a cliente passava assim, falava assim, eu quero ir passar batom vermelho. Ai, não vai combinar. Mas é porque era difícil. E aí, gente, foi fluindo, né? Foi indo, então. Mas conciliar a área da beleza com a faculdade foi fácil, né? Porque acabava que a faculdade era de segunda a sexta e no sábado eu fazia os atendimentos, porque mais ou menos os atendimentos da área da beleza é mais final de semana, né? Nessa época você já fazia os cílios? Assim que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar com cílios, sobrancelha e maquiagem. Era menos, obviamente, não era. Eu tenho a impressão que, assim, a onda de cílios Hum, postiços, não é postiço não, é extensão. extensão de cílios, veio de um tempo pra cá, né? Não era tanto lá Não. no início da sua faculdade. Quando eu comecei a fazer cílios, por isso que eu pensei aqui onde começou tudo, porque na verdade não tinha cliente, o pessoal aqui em São Gotardo não conhecia extensão. Eu tinha mais serviços de extensão de cílios quando vinha época de férias. Eu atendia, inclusive esse mês mesmo, eu atendi uma moça que veio da Bélgica. Então, na época, eu atendia muito essas pessoas que vinham passar férias. E aí era a demanda que eu tinha de cílios. Então, por isso que eu ficava mais com sobrancelha e maquiagem. Aí depois da pandemia deu um boom nos cílios, porque máscara, né, só ficava o olho de fora. Aí, Olha inclusive, só as essa minhas visão, não tinha primeiras pensado nisso. clientes e as minhas primeiras clientes foram as meninas lá do hospital, por causa da minha mãe e tudo, Covid, aí foi ali que surgiu o boom. Que legal, por causa da máscara, todo mundo
Passou a Resolveu olhar colocar. mais pro seu olhar. Sim, e começou a colocar cílios. Que E legal, foi ali que eu cara. tive um boom mesmo de atendimento. Foi onde eu deixei meu serviço, que eu trabalhava no IMA, né? Pra mexer só na área da beleza. Foi ali que eu transicionei. Então, eu fiquei um tempo conciliando tudo. Teve um tempo que eu conciliava os meus serviços CLT, a faculdade e os cílios. O CLT você fazia o quê? No IMA. Eu Ah, trabalhei na Lírios muito tempo, muita gente verdade. lembra de mim da Lírios. Mas meu último serviço foi no escritório do IMA. E aí chega o momento da formatura, você continuava lá já trabalhando na área da beleza e tava dando muito certo pra você não querer ir pra sua área de formação. Na verdade, começou ali no IMA. Um dia a gente precisou voltar, né? Acabou o home office. E aí eu já estava ganhando muito bem na área da beleza. Eu até contei essa história esses dias. Eu fui trabalhar um dia pensando assim, Deus, como que eu vou fazer para poder falar com o Petrônio que eu não quero mais trabalhar no IMA, porque o salário já estava pouco em vista do que eu estava ganhando na área da beleza. E eu não queria deixar o Petrônio na mão. E aí olha para vocês verem que quem tenta atrapalhar ajuda, né? Eu era funcionária do IMA, mas eu era emprestada da prefeitura. O dia que a gente voltou de trabalho, que a gente saiu do home office depois da pandemia, o Petrônio é chamado lá na prefeitura, porque teve uma denúncia que eu estava atendendo em horário de serviço. Mas por quê? Lá no IMA, minha carga horária é de 6 horas. Então, eu não trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava horário picado. E meu combinado com o Petrônio foi o seguinte: faz o seu trabalho, o horário que você tiver livre, você pode fazer suas coisas. Aí, nessa época, trabalhava de influenciadora, fazia os meus atendimentos. E uma pessoa tentou marcar um horário comigo 2 horas da tarde. Eu falei que tinha o horário, porque eu conciliava tudo, era ok pro meu patrão. Denunciaram, gente, que eu estava trabalhando no meu home office em outro serviço. E foi o sinal que eu precisava, porque o Petrônio foi lá, Natasha, a gente tá com a carta de demissão por causa disso, disso e disso, mas eu não vou deixar eles te demitirem, porque eu gosto muito de você e você nunca me deixou na mão e eu nunca tive problema. Foi realmente maldade de alguma pessoa, fez isso. E aí eu peguei e falei, Petrônio, na verdade esse era o sinal que eu precisava. Eu tinha pedido um sinal para Deus hoje, a hora que eu vim trabalhar. Como que eu fazia para me pedir demissão? Porque a área da beleza tá indo bem. Como que eu faço? Eu não vou voltar, você pode assinar minha demissão, eu vou sair mesmo. E aí, foi aí que eu transicionei Ainda totalmente a minha ganhou um carreira. acerto. Ganhei um acerto. Aí eu mobilei meu estúdio. Porque eu conto muito que eu comecei meu trabalho com R$ 250, né? Meu estúdio com R$ 250. E foi isso, eu comecei meu estúdio com R$ 250. Era o dinheiro que eu tinha na época. E depois as coisas foram fluindo e eu fui crescendo. Então, eu fico muito feliz quando eu falo da minha história, que eu vejo a minha evolução de onde eu tô hoje, porque eu literalmente comecei do zero, sem ajuda, porque vocês ouviram minha história. Então, eu não tinha pai para me ajudar, a minha mãe, coitada, não tinha condições financeiras. Minha mãe era empregada doméstica, até depois ela fez um curso, foi trabalhar de cuidadora, de técnica de enfermagem, que foi quando as coisas começaram a dar uma melhorada. Mas eu não tinha ninguém para me ajudar, Foi ai, na garra toma, mesmo, né? vou te dar um estúdio mobiliado. Não. Sua faculdade você chegou a fazer fiéis, bolsas? Eu consegui o FIES no quinto período, mas antes de conseguir o FIES, gente, foi labuta, viu? Porque foi tipo assim, eu lembro que a gente pagava as parcelas que dava, pagava uma, devia outra, pagava uma, devia outra. Chegava no final do ano, a gente renegociava a dívida, porque minha mãe recebia um acerto e a gente pagava a dívida com o acerto da minha mãe. Então, gente, era uma bola de neve. Aí chegou um dia que eu falei, eu quero trancar, eu não quero mais fazer, porque eu odeio dever até hoje. Sim, nome SPC, essa lereia toda, você falar isso, você me assusta, porque eu detesto. Eu acho que pobre é a única coisa que tem é um nome, né? Então, eu zelo muito do meu nome, vida inteira zelei. Então, chegou num momento que foi virando um bolo de neve tão grande que eu falei que eu queria trancar a faculdade. E aí, mais uma vez, Deus agiu na minha vida. Eu recebi um e-mail, um SMS, falando que eu tinha sido selecionada de uma vaga remanescente do FIES. E o FIES nem saía 90% mais, e eu ganhei 90% de bolsa. Olha, então deu ótimo pra terminar a faculdade. Era 1.500 e tanto, depois já a mensalidade, e eu paguei R$ 230 o resto dos 5 anos. Foi coisa de Deus, Então hoje assim. você tá pagando aí Pago. o curso. Pago ainda, mas pago com todo orgulho. Eu prometi pra mim mesmo que eu nunca ia reclamar do meu FIES de pagar, justamente porque eu queria me lembrar do sentimento do dia que eu consegui o FIES, porque foi tipo assim, me salvou. Que era o meu sonho ser veterinária. E se não fosse o FIES naquele momento, na verdade, eu estava em Patos para cancelar a faculdade. Eu tinha ido lá trancar. Eu estava na casa onde eu morava,
hospedada lá, que as meninas tinham me dado pouso, e eu tinha dormido Pouso. lá pra cancelar Acho pra cancelar a engraçado falar me faculdade. dando pouso. É muito De velho. repente você ficou com 80 anos aqui. Bem antiga, graças a Deus. Mas é isso, Deus age muito na nossa vida, ele encaminha, e se você tem fé e pede, e entrega tudo nas mãos dele, ele faz o que é melhor. Por isso que eu não sou ninguém para poder questionar, porque eu acho que eu não tenho nem esse direito. Deus fez da maneira certinha que tinha que ser. Natasha, hoje a sua profissão como, né, profissional da beleza, empreendedora, e não se aplica somente na questão de operacional ali, né? De Sim, realmente fazer a extensão de cílios. Você dá cursos, você tá no digital, né? sim. Considera-se ainda influenciadora, tá também aplicando cursos online, fez uma mentoria aí com o Endel, que eu sei que acompanhei um pouco. Isso Sim. transformou um pouco o seu Com olhar, né? certeza. Com certeza. E, na verdade, isso é só uma junção de todas as faces que a vida da Natasha já teve. Porque hoje, o meu marketing, né, eu estar no marketing, ensinando marketing para profissionais da área da beleza, veio dessa trajetória de influenciadora. Que foi lá que eu comecei a me interessar por estudar realmente como funciona o marketing. Por que que uma pessoa compra? Por que que uma pessoa vende? Por que que vende dessa forma? Então, eu comecei a estudar lá atrás, como influenciadora, e foi indo, e eu senti a necessidade, na verdade, a dor das pessoas, né? Elas aprendem a fazer a técnica, mas ninguém ensina como divulgar o seu trabalho, como se inserir no mercado. Então, foi aí que eu vi a oportunidade de entrar realmente como uma marqueteira, ensinar as pessoas até essa trajetória que eu tive, da agenda vazia, da agenda sem ninguém, sem visibilidade, até ter uma agenda cheia. O seu foco no digital com essas pessoas então, é mais voltado para o marketing. Sim. Não é ligado a ensinar a fazer os cílios. Não, eu não quis ensinar a fazer os cílios, porque eu via que eu ficava muito restrita apenas a meninas que queriam aprender a fazer cílios. E trabalhando com o que eu trabalho hoje, eu ensino marketing para profissionais da beleza. E não se resume só a esteticistas. Por exemplo, eu tenho vários mentorados que são dentistas. Eu tenho 5 mentoradas que são dentistas. Então, mexe ali na área da estética, tudo como um todo é a mesma coisa. O modo de divulgar, de gerar desejo, de entender como que funciona a mente de quem compra. Por que que você compra um procedimento estético? Como que você atinge esse desejo na pessoa? Então, o meu programa, né, o Marqueteira Pro, ele é voltado para empreendedoras da área da beleza como um todo. A gente sabe que tem Dentistas. vários profissionais no digital, né, em Uhum. diferentes áreas. No Fire mesmo a gente tem contato com Muitos. muitos. É um evento incrível que eu quero voltar esse ano. Fui 2 anos seguidos, ano passado não fui, e esse ano eu quero voltar. É incrível. Vi que você foi, foram Foi. outras pessoas de São Gotardo Incrível. também. Eu amo o Fire, fez a virada de chave na minha vida com o PHcast, né? Então sou grato mesmo. Não tanto, porque Uhum. hoje eu não tô no digital, como se diz, vendendo cursos, nenhum tipo de mentoria e tal. Ainda penso em alguma coisa nesse sentido, mas ainda Sim. não tô. E a gente sabe que tem muitos profissionais e é difícil de se destacar, né? Sim. Hoje, eu sei que você deve ter muitos sonhos de crescer mais, de escalar o seu negócio. Sim. Como que tá o Natasha hoje? Esse lado profissional da Natasha? Na verdade, eu tô evoluindo, porque é uma esteira. Eu não quero abrir mão do estúdio, e o estúdio ainda me prende muito, porque o operacional ali. Então, o operacional, ele me deixa um pouco travada na hora de escalar para o digital. Mas esse ano são meus planos, né? Conseguir colocar alguém, conseguir terceirizar essas clientes que, assim, eu tenho cliente que está comigo há 8 anos, então eu jamais deixaria essas pessoas na mão. E, logicamente, meu sonho é expandir. Por quê? A gente vem de uma cidade pequena, que eu sou limitada. Aqui eu pego a região, as meninas que querem aprender, só que a minha mensagem, ela tem um limite. Eu não consigo atender mais pessoas do que aquilo, eu não consigo dar mais cursos que aquilo no presencial. E no digital eu vi essa oportunidade. Oportunidade de, igual, por exemplo, eu tenho alunos dos Estados Unidos. Então, eu tô em todos os cantos, estando aqui no meu São Gotardo, porque eu não tenho pretensão de sair daqui, eu gosto de morar aqui. Então, Poder da internet, né? caiu a ficha, né? Eu já sou comunicadora, eu já uso a meu favor. O que que eu posso agregar mais? E aí as fichas veio caindo nesses eventos, né? Você falou do Fire, o Fire é um ótimo evento, assim, pra gente entender as tendências do mercado, porque ali Tem tá de como um tudo. todo. Agrega para todo mundo, tem
para todos os nichos e públicos e tudo. Você continua como mentorada do Wendel? Como que tá? Não, hoje em dia eu sou mentorada de uma pessoa que ela é da área da beleza, ela é focada. Eu senti a necessidade de migrar, porque o Wendel falava de maneira geral, né, para todos os empresários. Então teve um momento que eu senti necessidade de nichar. Deixa eu ver alguém que entende realmente a minha dificuldade para conseguir escalar. Inclusive, depois que eu entrei, né, nessa mentoria dessa pessoa que é da área da beleza, eu escalei muito mais o meu negócio. Eu me senti. Hoje eu tenho muito mais confiança de vender, porque eu sei realmente a pessoa que eu ajudo. Eu não estou vendendo um produto, eu estou ajudando pessoas. Da mesma forma que a área da beleza mudou a minha vida, eu acredito que se a pessoa souber trabalhar com estratégia, a área da beleza pode transformar a vida dela também. Hoje eu comecei meu negócio com R$ 250 e sem ninguém me ajudando, e tudo que eu tenho hoje, tudo que eu fiz foi da área da beleza. Se eu fiz minha rinoplastia, foi da área da beleza. Se eu tenho meu carro, que eu paguei a vistinha no cash, é a área da beleza. Então, foi tudo os cílios que me proporcionou. E eu sei do poder disso, porque hoje o meu salário é compatível com o salário de um médico. E lá atrás, quando eu comecei a trabalhar na área da beleza, para minha mãe, era tipo assim: você não vai trabalhar hoje, não? Por quê? Porque eu estava em casa, porque eu não estava trabalhando CLT. Porque para minha mãe só era. Você só tinha um serviço se você tivesse carteira assinada, registrada. Então, eu sei do poder que é empreender, eu sei do poder que é começar novo, eu sei do poder que é usar as redes sociais a seu favor, porque, sei lá, tem uns 8 anos que a rede social transformou a minha vida, desde o concurso FENACEM. Começou aí, foi um processo de escadinha, comecei pequenininho, sem pretensão, sem estratégia, fui crescendo, fui investindo, porque é muito importante a gente investir, né? Igual a gente falou, Fire e tudo, eu tô sempre em busca, então eu tô sempre em Sempre curso. estudando, né? Isso é Sim. importante. E eu amo. É algo assim que eu me encontro. Porque se eu, por exemplo, quando eu estudava lá pro Enem, eu achava um porre estudar aqueles assuntos, mas eu chego em casa e eu estudo marketing como se fosse a coisa melhor do Porque aí mundo. isso Porque eu gosto. faz sentido na sua vida, né? Faz o olhinho brilhar. E eu amo passar meu conhecimento, PH. É um trem assim que literalmente faz meu olho brilhar. Eu entendo o que as pessoas sentem. A frustração, por exemplo, de às vezes abrir um negócio e ter que fechar porque não tem cliente. Então é isso que eu ensino. Eu te ensino a ter clientes. E você foi muito corajosa, né? Porque, como você diz, a gente tá numa cidade pequena. E críticas sempre aparecem, em todos os sentidos. O que você vai fazer na sua vida vai ter críticas, né? E eu sei que teve críticas, né? Você deve ouvir críticas, deve chegar Sim. muita coisa pra você. Como que você lida com isso, assim? Eu trabalho muito na minha mente. A partir do momento que você quer fazer algo que não tem ninguém fazendo, algo que é diferente, você vai ser criticado. O negócio precisa fazer sentido para você e não para os outros. Por exemplo, se você vê uma pessoa correndo na esteira com sei lá, um peso de 50 quilos nas costas, você vai falar, nossa, que burro, que louco, pra que isso? Mas às vezes a pessoa tá querendo escalar o Monte Everest, então aquilo precisa fazer sentido pra você e não pros outros. E é isso que eu me apego. Faz sentido pra mim, é o que eu gosto, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei aonde eu já cheguei, eu sei aonde eu posso ir. Então, não tô nem aí com as críticas. Quem critica, na verdade, é quem queria estar no seu lugar. Porque eu já fui essa pessoa. Quando eu era só uma sonhadora em ser rainha FENACEM, eu adorava criticar as meninas que eram candidatas. Por quê? Porque meu sonho era estar lá. Mas eu não tinha coragem de estar lá. Porque eu sei que estar lá é você dar a cara a tapa para você receber essas críticas, receber pedrada. Então, você tem que estar pronta. Então, eu adorava criticar os outros. Porque eu não tinha coragem de fazer igual. Forte, viu? Natasha, você tem muita personalidade, né? Assim, é considerada polêmica por muitas Sim. pessoas. Aqui no podcast mesmo você explanou muita coisa de uma forma muito espontânea, né? E são coisas pessoais que às vezes nem todo mundo teria essa coragem, né? Tanto pro positivo, às vezes pro negativo também. E eu vejo hoje que nas redes sociais, por exemplo, o seu Instagram, você tá um pouco mais centrada pro profissional. Sim. No TikTok, você se permite ser você mais Eu mesmo, pode pessoa falar. pessoa física, né? Isso. E querendo ou não, eu acho que as polêmicas hoje, se posso falar polêmicas, vêm daí. Né? Por exemplo, a questão do seu pai veio daí, as pessoas ficarem sabendo, furar um pouquinho da bolha do Instagram e as pessoas descobrirem ali. Tem muitas coisas que se envolvem, né, nesse meio de polêmicas na sua vida ali, né? Como que você Sim. lida com isso?
Ai, gente, eu não lido, na verdade. Igual eu falei, pouca coisa me abala. E a questão do TikTok, de ser uma pessoa mais. Gente como a gente no TikTok, mais profissional no Instagram, é porque o meu Instagram hoje, ele é a minha vitrine do meu trabalho. Eu sei que eu preciso ser estratégica lá para me posicionar, porque é lá que as pessoas vão ver o meu trabalho na real. O TikTok, eu levo ele muito como um hobby. Então, o influenciador sempre teve na minha veia. Então, no TikTok, eu faço o que eu fazia no Instagram antigamente. Só que, como eu mudei, assim, os nichos, a maneira de me posicionar por estratégia, eu precisei dividir esse CPF e CNPJ. A gente tá sempre acompanhando, tá? Sempre olha uma coisa ou outra. Me veio aqui um negócio do milkshake. Ai, ai. Sempre tem muita coisa. E o povo fala mesmo, né, Natasha? E o pior é que, tipo assim, eu driblo muito a minha cabeça, né? Eu juro que ninguém me assiste, eu juro que ninguém dá notícia. E isso é uma coisa que eu criei desde lá na época da Fenacem, é como se eu falasse sozinho. Então, quando eu postei a minha história no TikTok, eu jamais postei pensando que ia dar repercussão que deu. Eu postei porque eu pensei, o TikTok, se ele entregar, ele só entrega pra gente de fora. Só que não foi bem assim. Eu assisti até tomando banho, porque a história era grande, eu peguei e fui né? andando pela casa, fazendo as coisas que precisava. Então, assim, é isso. Eu uso mesmo as redes sociais de maneira estratégica e não tanto, mas é que é estratégica, gosto. Eu gosto de ser E o assim. Maicon surta nessa história, porque você é uma senhora casada, né? Sim, não falei isso, né, ainda. Sim, eu sou uma senhora casada. O Mike, ele não dá muito palpite, não, porque, igual você falou, eu sou uma mulher que eu sou muito de opinião. Então, o Mike já me conheceu fazendo o que eu fazia. Eu não firo a minha honestidade, tipo assim, né? Meu conjugar. Então não tem por que eu acho dele se importar. Antigamente ele me cobrava muito aparecer. Hoje em dia ele odeia aparecer. Aí um dia eu perguntei pra ele, mas por que isso, né? Aí ele falou: não, porque antigamente ninguém sabia que você era casado, ninguém sabia que você tinha um relacionamento. Então eu só tava querendo ganhar espaço ali e proteger meu ambiente. Mas hoje em dia todo mundo sabe que você é casado, então. Não faz questão, não. Hoje em dia ele é o tímido que não gosta muito de aparecer, não. Antigamente ele participava bem das minhas loucuras, agora ele me deixa só pra falando Natasha. sozinha. Antigamente ele assistia tudo, agora ele já pula. Eita, olha, não tá te dando engajamento. Não me dá engajamento mais. E tá tudo certo, cada um com a sua personalidade, né? Eu nunca vou deixar de fazer, porque, tipo assim, pra agradar ele também não me pediria, não. A gente tem um relacionamento muito saudável, ele me entende. Inclusive, uma psicóloga um dia falou pra mim, nada, se fosse eu, jamais ficaria com você. Tipo assim, falando do Maico, sabe? Porque eu não teria sanidade mental pra lidar com uma vida exposta. O Mike até me incentiva. Esse dia a gente foi no shopping. Aí a menina pegou uma moça e falou assim pra mim: eu te sigo no TikTok. E eu fiquei super sem graça. Tipo assim, nossa, que vergonha. Será que vídeo que essa menina viu o meu no TikTok? Que mico. E tem conteúdo lá, viu, gente? Assistam. Não, a gente não assiste, não. Eu apaguei o TikTok. Aí eu peguei e fiquei super sem graça. E ele falou assim: Natasha, quando as pessoas te topar na rua, você tem que treinar um. Agradece. Obrigada, seja empática. Nossa, obrigada, Famosa. continua me assistindo, sabe? Mas eu não sei ser famosa. Porque é por causa daquilo, eu acredito que ninguém assiste. Assiste, que ela tá aceita. Não, eu sei que assiste, mas eu prefiro acreditar que não, tá, meninas? Muda um pouco aí, né? Natasha, o papo tá ótimo, mas a gente precisa dar fim, como se diz. Nosso tempo tá ficando curto. Mas antes da gente terminar, brincadeirinhas de sempre, claro. Tem uma profissional e tem uma pra gente fechar. Vamos pra profissional primeiro. É um isso ou aquilo. Você vai falar isso ou aquilo e bora pra frente, pode ser? Pode. Vamos lá. Olha, eu posso estar falando muita merda aqui, porque não é da minha área de influenciador não e é podcaster. Assim, eu não sou do Last Designer, mas vamos lá. É do Last. Volume russo perfeito ou cliente pontual? Cliente pontual. Atender poucos clientes pagando bem ou muitos clientes pagando mal? Eu já fui das muitos clientes pagando mal, mas hoje o meu posicionamento, e é o que eu te ensino, é poucos clientes pagando bem. Pra você trabalhar menos com saúde e qualidade de vida. Curso online ou presencial? Difícil. Gosto dos dois. Não vou saber. Eu gosto das minhas alunas. Vamos pro online que é escalável. Escalável. Vamos pensar financeiramente falando. Nunca mais fazer manutenção ou nunca mais ensinar alguém?
Nunca mais fazer manutenção. Prefiro ensinar. Trabalhar sozinha para sempre ou montar uma equipe grande? Montar uma equipe grande. Instagram fora do ar por 6 meses ou agenda vazia por um mês? Agenda vazia por um mês. Olha, viciada no celular. Adoro. Me dá meu celular. Eu sou, gente. Ser conhecida pela técnica ou pelo atendimento? No atendimento. Organização extrema ou criatividade livre? Criatividade livre. Um erro que te ensinou mais do que qualquer curso. Vou fazer até de novo. Um erro que te ensinou mais do que qualquer curso. Ai, meu Deus, que erro. Um erro que me ensinou mais que qualquer curso. Eu acho que eu paguei na pele, né? Essa questão que eu falei da agenda bem paga e a agenda lotada. Por muito tempo eu acreditei que sucesso era você ter uma agenda extremamente lotada, não ter tempo pra nada. Eu julgava as pessoas, tipo assim, nossa, ele tá indo na academia 2 horas da tarde, tá sem serviço. Mas não, isso é qualidade de vida. E hoje é o que eu busco e é o que eu busco ensinar para as minhas alunas. Porque você ter uma agenda cheia, você não precisa ter uma agenda pobre, né? Uma agenda mal paga. Você pode ter uma agenda cheia e bem paga. Show de bola. Vamos para a brincadeira final, então. Vamos. Tá, mudamos um pouco o filtro, mas vamos na mesma linha, não tem nada demais. Ter 10 filhos ou nunca ter filhos? Ter 10. Inclusive, quer ser mãe? Estamos Sim. chegando aí nessa hora ou não? Tamo. Então Esse tá ano bom. fiz sai. Olha aí, vamos bora ver, Michael. Ai, ai. Ó, você está no seu carro a 180 km por hora em uma estrada perigosa. Aparece na sua frente do nada uma senhora e uma criança. Quem você atropela e por quê? Senhora, porque ela já viveu muito. Deixa a criança sobreviver. Você não freia o carro, gata? Porque você me induziu a falar isso. Porque se eu tô 180 km por hora, não vai dar tempo de frear, não vai adiantar. Ah, vamos ver. Ó, essa aqui você já, pelo amor de Deus, já fiz. Ficar sem celular por um ano ou manutenção de cílios por um ano sem manutenção. Sem manutenção. Você prefere que o mundo seja dominado por IAs ou por alienígenas? IAs. A IA hoje ela é linkada no marketing, ela facilita a nossa vida. Você usa muito no dia a dia? Uso. Também tô sempre conversando com o ChatGPT, meu Nossa, amigo. ele é meu psicólogo, gente. Façam de vez em quando, tipo assim, não substitua, mas ele ajuda muito a gente. Mas é meio perigoso, cuidado com esse conselho. É. Eu faço, mas pelo amor de Deus. Tem que ter consciência. Como é que o negócio da saúde lá não aprova. É, mas tem que ter um nível de consciência, assim. Se você fosse um animal, qual seria e por quê? Um cavalo. Por quê? Porque Você vive dando patada. Talvez, mas eu pensei numa égua linda, maravilhosa, bem rechonchuda, cara. Égua, cara, foi foda. Não tirem de contexto. Mas quem é da veterinária vai entender o que eu tô falando, hein? Vai entender. Uma qualidade e um defeito seu. Qualidade, eu acho que é ser autêntica e ter esse modo meio foda-se. Eu acho que me ajuda e me previne de muitas coisas. Me inibe de muitas coisas, tipo assim, ruins. E um defeito, que na verdade já foi muito controlado, é essa questão de ser explosiva demais, falar tudo que eu penso na hora. Sim. Um luxo que você tem. Um luxo que eu tenho? Nossa, gente, o merecimento, hein? Não sei. E assim, definição de luxo é individual. É. Né? Às vezes, por exemplo, Eu acho que o luxo... ir na academia num horário que muita gente tá trabalhando CLT é um luxo. Eu acho que o meu luxo hoje é poder comprar tudo que eu quiser. Igual, por exemplo, meu trabalho me proporciona isso. Eu quero trocar de telefone, meu trabalho me proporciona. Eu quero um relógio novo, meu trabalho me proporciona. Eu quero um carro, meu trabalho me proporciona. Acho que o meu maior luxo é esse. Porque quem veio da escassez lá atrás, eu julgo muito isso um luxo pra mim. Falando em julgar, julgo mais fácil. Ai. Antigamente, né? Julgava o povo sendo blogueiro e hoje faço blogueiragem. Uma polêmica. Ai, deixa eu ver uma polêmica que eu envolvi assim. Só me veio o Digim na cabeça agora, mas eu não acho. Seu pai é a polêmica.
Eu acho que A eu tô polêmica, muito... pelo amor de Deus. Eu acho que o TikTok, então, essa polêmica, tomado essa proporção, essa visibilidade, porque eu acho que furou a bolha, diferente do Instagram. Exatamente. O Instagram, o povo só me seguir e pronto, acabou aquelas pessoas. O TikTok foi nível nacional. Já realizou todos os seus sonhos? Não, nunca. A gente sempre tem que estar sonhando. Então, eu realizo um, já tem outro na meta. Outro, um sonho que tá no seu radar. Ser mãe. Quem é a sua referência de vida pra fechar? Minha mãe. Oh, manda um recado aí pra Eliana, sua Mãe, eu mãe. te amo. Obrigado por tudo que a senhora fez na minha vida. Eu tenho certeza que a mulher foda que eu sou hoje é graças à senhora. A senhora me ensinou a ser mulher. A senhora me ensinou a lidar com as frustrações, sendo boas ou ruins. A senhora me ensinou a arcar com as nossas escolhas. Eu sou muito grata à senhora por isso. Eu me inspiro muito na mulher que a senhora é. E se eu conseguir ser 10% do que a senhora foi pra mim, pro meu irmão, pros meus filhos, eu tô feliz. Show de bola, Natasha. Recado final para agradecer esse podcast, mandar um recado para seus clientes, pacientes. Na verdade, o meu recado final, ele vai pra todo mundo que tem algum sonho, algum objetivo, alguma coisa, e às vezes se sente travado pelo medo de julgamento, às vezes se sente travado por qualquer coisa, por estar iniciando, por ficar com medo mesmo. Que bom você se torna. Começa. No caminho você vai ficar bom. Acredite. Ninguém começou perfeito, ninguém começou sabendo, mas bom você se torna. Show de bola, Natasha. Muito obrigado por aceitar o desafio de vir contar a sua história aqui no PAcast. Obrigado pelo carinho, por querer estar aqui, né? Isso para mim é motivo de muita honra. Eu que fico muito honrada e feliz pelo convite. Com certeza você perguntou se tinha sonhos, né? Estar num podcast era o meu sonho. Eu fico muito feliz de ter esse momento, esse espaço. E por você ter me assistido, nos escutado, né, PH, esse momento de descontração. Porque o que mais vale é o tempo. É uma coisa que não volta, né? E se você deu esse tempo aí ouvindo a gente, espero que você tenha tirado alguma lição, que tinha tirado algum aprendizado desse nosso bate-papo. Obrigado pela sua espontaneidade, pelo seu tempo aqui, por contar a sua história de forma tão espontânea, né? E sem filtros, como se diz, sem muitas flores, né? A realidade de fato. E que você siga com a sua autenticidade, que eu acho que isso é importante, faz parte de você, faz parte da sua essência, né? A gente não pode querer ser outra pessoa. Tem que seguir nossos valores e personalidade. O medo de desagradar, a gente tem que passar por cima dele. Porque ele abre portas, viu? A gente perder esse medo. Sucesso sempre, viu? Eu acho que você vai crescer gente. muito ainda. Amém. Né? Nesse digital, nós principalmente. Nós Amém. vamos. Amém. Esse podcast que ele vai ficar gravado, viu? Tipo assim, ó. Natasha, que não era ninguém, Paulo Henrique, que não era pequeno, tá? Valeu milhões esse podcast. Um dia a gente vai sentar lá em Dubai, tomando nosso fechado. champanhe, tá aqui, ó. Vamos brindar e pra comemorar. A nós, aos Amém. nossos sucessos, Amém. aos Obrigado. nossos sonhos. Sucesso sempre. Um beijo pra você, viu? Eu que agradeço. Sucesso e paz, saúde, amor da sua vida pra você, pro seu filho ou filha que vai vir, pro Michael e pra sua família. Amém. Muito obrigada. Sucesso Bem dobro. sempre. Sucesso pra nós. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PAcast. Espero que vocês tenham gostado. Olha, eu tô em choque com algumas partes, mas tá tudo certo. Fiquei contente de saber dessa história detalhada da Natasha. Tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Curtam, comentem, compartilhem. Deixem suas indicações aí, que tem muita história pela frente. Um beijo e até o próximo episódio.